Mais um dia aí. E antes de começar, vamos. Você me gosta de fazer uma reflexão aqui, pensar aqui. Eu vi, tinha já tomado ciência de algumas coisas aí no mundo, mas a gente precisa fazer uma transformação urgente. Porque cada coisa que a gente ouve aí que não faz sentido, né? Não faz sentido, todo mundo tem uma opinião formada, pronta. Quer dizer, de ter opinião não é problema nenhum, mas a gente tem que ter consciência que nem tudo que a gente pensa e fala e vê é o certo, né? Ó, eu tô meio. Eu falo algumas coisas que mais vão tocar o barco aqui, que tem mais coisa interessante. Uhum. Bora lá então, turma. Turma abençoada. Uhum. É isso aí, o Gustavo Machado no Redcast. O cara é um fenômeno aí na internet dos debates aí. A gente tem que ver o que tá falando pra gente tirar nossas conclusões, né? Se ele faz sentido, não faz sentido, qual que é o que ele pensa, o que ele tá pensando fazer. É isso aí. Então, solta a voz então, Juninho. Muito boa tarde, estamos começando mais um episódio aqui do Redcast, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Junior Masters, como você sabe, estamos aqui Obrigado. para mais um episódio cheio de conhecimento, informação e também nós vamos conhecer um pouco mais sobre a personalidade, o estilo calmo, que não é tão calmo assim, porque ele costuma ser explosivo, segundo ele mesmo. Nós vamos ver aqui a construção da narrativa, né, da oratória de uma das pessoas que mais... Realmente você tá fazendo muito debate, né? Um dos caras que mais faz debate Machado no tem Brasil. inventado mesmo o debate. Sei, fiz alguns. Acho que foram 8 aí nos últimos meses. Ó, muito bom. Todos Estamos os aqui, 8, gente, foi com muito bom nos Gustavo 8, Machado. Quero que você, calma aí, tá? Segura os seus dedinhos. Fala aí. Venha acompanhar esse bate-papo com a gente, pra depois sim você emitir sua opinião, mandar aí aquilo que você achou, o que você não achou, beleza? Mas vamos conhecer aqui um pouco mais sobre o Gustavo Machado. Antes disso aí, pessoal, se inscreva no canal aí, deixa o like, aciona o sininho de notificações para novos conteúdos e bora lá. Já tá aqui com um material, né? Já trouxe aí umas apostilas. Tem que estar sempre lendo, se atualizando de alguns dados, na verdade. Tipo, pra pessoa que... Você tem que sempre é que nem uma espada, né? Pra um guerreiro, né? Tem que estar sempre afiada. A mente também tem que estar sempre ali prontinha. Claro. Para poder estar tudo na ponta da língua. Não, eu sempre trago comigo, né? As pessoas que me acompanham sabem, eu participo do Instituto, ILAESE, a gente trabalha muito com isso, estatística, análise de dados, uma perspectiva dos trabalhadores e tudo. Eu sempre carrego comigo porque a minha memória ela é bastante limitada, até os estudos que eu mesmo ajudo na elaboração, eu não tenho os dados decorados. Então, ocasionalmente, precisando de dar alguma informação e tudo mais, citar a referência, eu aproveito e recorro a esses materiais. No caso aqui, são só estudos recentes que nós fizemos. Um deles eu até convido quem quiser conhecer, ele está no site da LIT, que é a Liga Internacional dos Trabalhadores, Quarta Internacional, do qual faz parte a organização que eu integro, e é um estudo do capitalismo a nível mundial, baseado nas 500 maiores empresas do mundo, em série histórica aí de 20, 30 anos. E o outro é só um esboço mesmo de um estudo do Brasil, que nós vamos publicar mais para frente, e que tem aí aqueles dados que a gente tem no anuário de forma mais atualizada. Vamos começar do princípio. Sempre foi comunista? Não. Ninguém nasce comunista, ninguém nasce nada, né? Não? O que aconteceu? Você foi doutrinado na universidade? Como é que foi? Adoro. É curiosa essa coisa, porque na verdade, se tem um momento da minha vida, embora eu já partilhava um pouco já tinha alguma simpatia por algumas ideias marxistas e tudo, mas que eu não tive nenhuma atividade envolvendo militância, marxismo e tudo, foi durante a minha universidade. E não se engane não, pessoal. Na escola não tem nada de doutrinação marxista, não. Nem a matéria tem que ser passada, eles não estão conseguindo passar. Imagina só, fazer doutrinação marxista. E outra coisa, o que eu mais vi em escola pública é o cara... Uma vez eu tava numa escola aí,
Aí o cidadão falou pra mim assim, não, o método do bom é o método japonês. O método o que tem aqui no Brasil aqui é o método soviético. O método soviético. Por isso que as crianças não aprendem. Como assim o método soviético? Se um dos lembros da União Soviética era, se você não sabe, a gente vai te ensinar. Se você não quer aprender, a gente vai te ensinar se você querer aprender. Aqui não quer nem ensinar, não força nem a pessoa a querer aprender. Porque Você não era militante. Não era. Porque E sem o movimento estudantil... E sem falar que quando as pessoas falam que é de esquerda nas escolas, alguns professores, eles não são de esquerda, eles são liberais. Eles pensam em... É claro que... Não tô falando que são todos, né? Mas o que eu tenho percebido é que eles não têm conhecimento nenhum. O que é esquerda? É acabar com a grande propriedade, que são os meios de produção, tipo as grandes empresas, as megas empresas. Eles não pensam nisso. O que eles pensam é reduzir a carga de trabalho, eles não pensam melhorar um pouquinho o SUS, melhorar um pouquinho a escola pública, que os filhos deles estão em escola particular. Mas não quer dizer que eles são de esquerda, assim, são liberais. Ah, não, a mulher tem o direito de se separar quando ela quiser. Claro, isso é normal. A polícia tem que parar de pegar pessoas pobres. Mas não quer dizer que eles são de esquerda, que eles estão lutando contra o sistema, contra o capitalismo, contra o Jorge Paulo Lema, contra o cara dono do Pão de Açúcar, esses caras, não. Eles são liberais. Entendeu? As pessoas têm que ser livres, mas é uma coisa assim, abstrata, assim, superficial, mas não quer dizer que os professores, assim, de escola... Não é de escola pública, né? De escola particular eu não sei como é que eu nunca dei aula, né? Mas, pelo menos, o de escolas públicas é horrível. Estudantil realmente não me pegava. Eu não gostava de atuar no movimento estudantil de forma alguma. Uhum. Né? Então, eu tive alguma atuaçãozinha movimento estudantil é outra coisa horrível também. Foi quando eu comecei a trabalhar, de fato. Aí bota no tal de feminismo, racismo, o meu processo de me considerar um marxista foi um processo bastante lento, na verdade. Né? Primeiro que eu vim de uma cidade bem pequena, eu sou do interior de Minas Gerais, Vale de Jequitinhonha, Turmalina. Nossa! Turmalina, ali no Vale, é uma cidadezinha de 15 mil habitantes, 20 mil municípios, salvo engano. A cidade deve ter uns 10, 15 mil. Vivi ali até os meus 14, 15 anos de idade. Só para terminar, a escola pública não tem doutrinação marxista, viu? Pode ter doutrinação de outras coisas mais boba aí, mais louca aí, mas doutrinação marxista, eu pago para ver se tem algum professor que eu conheci que até hoje, assim, que faz doutrinação marxista. Duvido, não existe. E os de histórias que eu conheci, tirando uma pessoa que eu respeito muito e considero muito, tirando ela, o resto geralmente é tudo bitolado e são tudo de direitos e liberais. Não são, é social-democracia. O que quer dizer isso? Ninguém sabe o que quer dizer isso. Bom, quer dizer isso é isso que nós temos aí, né? Pobreza, miséria, destruição. Mas fala que tem, até os de histórias são de marxista. Não tem, não. Geografia não tem nenhum. Que nem repetindo, eles estão mais ali, eles não conseguem nem passar a matéria que eles têm que passar, imagina fazer doutrinação. De idade, saí para estudar cedo, fui para estudar no Cefet, em Araxá, do outro lado do estado. Cefet era tipo um curso que você faz para você pegar magistratura? Então, o Cefet, na verdade, é uma escola técnica, que hoje é também uma universidade que oferece curso superior, mas na época, fundamentalmente, uma escola técnica. Cursos técnicos de eletrônica, mecânica, mineração. Muito bom o Cefet. E por aí vai. Uhum. Mas o meu objetivo não era esse, é porque a minha situação era mais ou menos o seguinte. Eu estudei minha vida toda em escola pública, Turmalina até, só existia escola pública, inclusive, nem poderia ser diferente. Só que o ensino médio lá era terrível a qualidade na época, né? E se eu quisesse entrar na universidade, passar no vestibular na universidade pública, que era a única chance que eu tinha de fazer universidade na época, eu tinha que fazer um ensino médio melhor. E minha família não tinha condições de pagar a escola particular em Belo Horizonte, por exemplo. Qual a saída que eu tinha? Era conseguir passar no teste de seleção no Cefet, que é uma escola federal, e na época teve uma separação entre ensino médio e ensino técnico. Então eu peguei um curto período no Cefet que era possível você fazer só o ensino médio no Cefet.
Então, com 14, 15 anos, eu saí sozinho de casa. Claro que tinha ajuda financeira dos meus pais durante o ensino médio. Era bem limitada a situação, mas dava para ajudar. E aí eu estudei em Araxá, 4 anos. Mas Cefet então de você foi Araxá. morar sozinho? Com outras pessoas que estavam estudando Cefet. A gente tinha repúblicas, né? Não era sozinho. Mas repúblicas com menores de idade? É, Meu amigo, é só assim com mesmo. menores de idade. Meu Deus, cara. Só com menores de idade. Depois, a gente até mudei várias vezes, né? Era uma situação, você sai de um lugar para outro muito distante, sem O conhecer cara é ninguém, raiz, para né? se virar. Cara, é raiz. Eu cheguei a morar em repúblicas com 7, 8 pessoas que até tinham algum ou outro maior de idade, mas como regra, todos nós eram menores de idade, 14, 15, 16 anos. Que bagunça, hein? 7, É 8 legal, pessoas. legal. Umas 7, 8 pessoas, mas a que eu morei por mais tempo foi só eu mais 2. Era Geralmente diminui mas tinha muito muitas mesmo. mudanças, porque pessoas formavam, saía, né? Adolescente, brigas, tinha essas coisas, teve divisão de repúblicas, várias coisas, mas foi uma experiência muito importante. Para mim foi importante também, porque o Cefet de Araxá no ensino médio era uma escola realmente muito diferenciada. Mas mesmo quando eu saí do Cefet, eu já era uma pessoa que claramente de esquerda e me identificava com o marxismo e muita coisa, mas ainda não me considerava marxista. Um processo bastante gradual. Desde a minha cidades do interior tem muita arbitrariedade, né? Você vivencia muita arbitrariedade. Era aquelas cidades em que os líderes políticos da cidade definem tudo que vai acontecer. Você não tem nenhuma mercearia se você não tiver apoio Mudou do prefeito, muito hoje, né? Hoje não sei exatamente como que tá, que tô meio afastado. É a mesma coisa, pra você vender pipoca na rua. Não, mas tá mais flexível, né? Eu vivenciava O poder aquilo tá um ali, pouco né? mais diluído, Uma né? cidade com nível social melhorou muito no último tempo, mas durante a minha infância tinha vários problemas, eu convivia com tudo aquilo ali. Minha avó tinha sido da zona rural e tinha mudado para a cidade, então lá era um ponto de encontro do pessoal da zona rural da cidade. Tinha 20, 30, 40 pessoas na casa dela no sábado, quando tinha feira, que as pessoas vinham vender os produtos aí, excedentes que eles tinham das suas propriedades. Então, vivenciei várias situações que eu acho que despertou em mim, desde muito cedo, o interesse de entender por que tinha tanta injustiça, por que tinha tanta desigualdade, por que tanta arbitrariedade. Então, essa coisa eu sempre tive, desde muito novo. Eu também tenho essa mesma sensação. Mas quando eu mudo de Turmalina para Araxá, eu nem sabia quem era Marx direito. Tá? Lia muito, mas literatura e tal. Uma cidade pequena, mais provinciana, você tem acesso às coisas de forma mais unilateral, que aparece na sua frente. Eu lembro da biblioteca minha. Durante a graduação, as pessoas que me conheciam provavelmente já me identificavam como marxista, porque eu já pensava dessa forma, já me considerava um socialista e tudo, mas me decepcionei muito com as características do movimento estudantil. Aquilo ali não. O movimento estudantil, na sua época, que ano você está falando aí? Pois é, já tô ficando velho, né, cara? Isso aí eu entrei na universidade em 2003, quando o governo Lula tinha acabado de assumir. 2003. Meu amigo, o tempo é cruel, né? Pra nós todos, né? Porque hoje, grande parte das pessoas enxerga o movimento estudantil com certa repulsa porque ele é muito autoritário. Olha, é a primeira vez que eu escuto isso, na verdade. Primeira vez que eu escuto isso. Mas era um período que o governo Lula tinha acabado de assumir e as figuras que normalmente dirigiam o movimento estudantil, muita força do PCdoB, por exemplo, foram integrar o governo. Tá entendendo? Então isso aconteceu. Então, vou ficar aqui mexendo com picuinha de universidade, eu não mexi com nada disso não, foi todo mundo para Brasília. Eu lembro que as pessoas que dirigiam o DCE da FMG na época foram integrar ou cargos no governo ou instituições que estavam lá em Brasília e tinham certas colaterais ali com o governo. É igualzinho no Então o movimento mesmo, deu uma esvaziada grande do ponto de vista dessas organizações. Por um lado, isso foi bom, que abriu oportunidade para outras surgirem, mas tinha muito aquelas falsas demandas que depois vai se desenvolver muito, que me irritava muito, entendeu? Um discurso ambientalista estéreo, muitas vezes, embora eu considere a questão ambiental absolutamente fundamental, a maneira como era colocada, aquelas demandas de... Você está falando sobre o discurso ambiental, tem aí no Amapá lá, a extração de petróleo que está totalmente alucinado o pessoal, que não pode. Você vê que já ouvi essas duas coisas, ecossocialismo e ecocapitalismo, né? Como é que vai fazer isso? Eu não sei, porque... Bom, socialismo é uma coisa mais racional, né? O controle pode ser até maior, mas no capitalismo, se a geração de lucro é infinita, então não tem como. Ecocapitalismo, né? Mas essas coisas média, por de parte muitas vezes afastado de várias coisas que são os demandas dramas que realmente afligem a sociedade, né?
Classe média aquele com grupo de certeza. estudantes que vai, tipo assim, fazer manifestação, fazendo piquenique em não sei lá onde. Essas coisas todas me irritavam bastante. Eu até acompanhei o movimento estudantil, assim, no sentido de que participei de alguns eventos mais decisivos, mas não fui um cara que atuou de maneira sistemática nesse período, não. Fiquei totalmente fora. Foi quando eu comecei a trabalhar que eu me dei conta. Eu formei no curso de Ciência da Computação, comecei a trabalhar assim que formei, e me dei conta que eu não queria limitar minha vida àquilo ali, que era simplesmente acordar cedo, trabalhar até a noite, ganhar um salário, que eu queria algo de mais substantivo, ter algum tipo de participação, de intervenção na sociedade, de alguma forma. E foi a partir do momento que eu comecei a trabalhar que eu defini por militar. Embora durante esse período de universidade, foi o meu período de constituição como marxista, que eu comecei a ler, estudar as coisas, me inteirar, né, e formar mesmo uma compreensão do mundo, do que está acontecendo, de quais são as tarefas, o que deve ser feito, né? Só quem for chegando aí vai deixando o like, aciona o sininho de notificações e se inscreve no canal também, pessoal. Não fizesse parte de... Você disse que até acompanhou e etc. Mas se você não fizesse parte ou não fizesse coro para certas demandas, existia uma certa retaliação que era comprada pelo grupo. Certo. Olha, o que eu caracterizaria o movimento estudantil da época em que eu estava, é um termo que é muito utilizado pela militância, não é tão usual, mas era um movimento de vanguarda, que as pessoas chamam. O que significa que ele era de vanguarda? Como foi um momento que teve uma vertigem de desenvolvimento no Brasil, que não estava acontecendo de fato, mas parecia que estava ali no governo Lula, pelo preço das commodities, então o PIB crescia acima da média, né, melhorou os níveis de emprego levemente. Como teve essa situação... os movimentos de luta e organização, de um modo geral, como tendência, deram uma arrefecida. Então, o movimento estudantil, no período em que eu estive, depois a situação mudou, era de um grupo muito restrito de pessoas organizadas e que não abarcava o restante da universidade, que ficava alheia a tudo isso. Então, esse que me parecia ser o principal problema. Mas não era necessariamente culpa dessas pessoas organizadas, é porque não havia interesse da enorme maioria e não havia interesse porque você tinha uma vertigem de que as coisas estavam melhorando e aquelas críticas que eram feitas não eram substanciais, né? Era um momento de uma maior estabilidade no país. Tá? Um momento de uma maior estabilidade. E isso acho que fez com que o movimento estudantil daquela época tergiversasse por muitas questões secundárias e tudo mais, tivesse um impacto muito grande de demandas muito específicas de grupos de classe média que adentravam a universidade. Essas coisas me afastou do movimento estudantil. Não tive interesse por aí. Diferente quando eu morava em Araxá. Isso que tá falando que teve um movimento na UNB, na Universidade de Brasília, que cria cotas para trans. Sim, é uma demanda muito específica, não é nada assim social, não é nada do próprio povão. É um setor pequenininho que tomou conta ali do movimento estudantil e tá pedindo cota trans. Quer dizer, eles querem dividir o privilégio, eles não querem acabar com os privilégios. A demanda ali é dividir o privilégio, não é acabar com os privilégios. E que nem se fala assim, o que é trans? Cota trans. Amanhã eu tô me sentindo mulher agora, quero ser trans. O que é cota trans? Você vê que são as demandas dos movimentos essas demandas são tudo pontuais. Não é acabar com o sistema, não é reformular, não é colocar um outro sistema. É reformar o capitalismo. Cota trans. Tá passado lá, tal, que é uma aberração. E eu sou a favor da universidade aberta. Sem vestibular, sem nada. Qualquer um. Branco, preto, rico, pobre, que for. E claro também que eu vejo também que aquelas pessoas que têm menos condições também de ter um poder aquisitivo menor, elas podem, quer dizer, elas deveriam receber uma ajuda de custo do governo. Do governo, não, assim, da população. A população paga os seus impostos, mas o governo passa para as pessoas menos favorecidas ali economicamente. Aí sim. E universidade aberta. Essa pataquada aí de classe média, de cotas trans, fora. Quando eu estudava no Cefet... E pode me chamar de qualquer coisa. Que eu fazia Sou parte contra. de um grupo de estudantes qualquer tipo de cota. Que moravam fora, recebiam magros recursos das ou famílias. Ou é para todos, ou não é para ninguém. Tínhamos certos auxílios da escola no começo, que nos ajudavam a sobreviver, a se manter lá. E esses auxílios foram sendo cortados paulatinamente.
a gente recebia um café da manhã e perdeu, várias coisas. E isso que meio que foram necessidades mesmo, materiais, concretas, de todo um grupo de estudantes que estava ali no Cefet, que nos levou a querer entender o que estava acontecendo. É engraçado, né? Que até na prefeitura também, os peões também, se é parte, o serviço mais pesado, né? Tinha uma cantina que o pessoal eles faziam canjiquinha, sopa de massa, estranho assim. Até nisso acabou Sim, também. intervia, se organizar, fazer algum tipo de ação, né? Nesse período que eu tive na FMG, era uma coisa mais externa, mais artificial, mais distante, menos colada na vida dos estudantes no seu conjunto. Depois mudou. Quando eu saí da universidade, teve por esse período de ocupações de reitorias, a universidade, depois voltou a ter em 2014, processos bastante amplos e férteis, mas que eu não cheguei a vivenciar enquanto estudante. Como que você avalia as universidades do Brasil atualmente? Sob qual perspectiva? Da perspectiva da organização, tipo, o quanto elas impactam realmente com a sua organização, seja Certo. o corpo docente, Certo. o discente, mas o quanto elas realmente estão aí, digamos, prontas para impactar essa realidade, para não ficar no discurso descolado, como você falou. Tá. Porque eu lembro de uma vez que você falou lá para 2014 e tal, tipo, tinha umas meninas de escola particular que elas estavam, tipo, se organizando e virou meio que um coletivo do PSOL. E elas estavam levantando já lá atrás, acho que no Rio Grande do Sul, inclusive, acho que o nome da menina era Júlia. Certo. Salvo engano, acho que era Júlia o nome da menina. E ela começou a levantar pautas e, enfim, com um grupo de pessoas, etc. E aí, passou muito tempo, né? Não sei em que ano, se foi em 2022, acredito que sim. Sim. Foram resgatar quem estava participando desses eventos, quem estava participando desses grupos e tal. E grande parte das pessoas abandonaram a militância. Entendi. Grande parte das pessoas abandonaram. Falaram, aquilo ali era tempos de universidade, tempos de colégio. Entendi, que a gente tinha demandas por isso, para aquilo. Mas meio que elas se perderam ali nas pautas que elas estavam buscando e não conseguiram nada, assim, de concreto. Entendo. Vamos lá, sobre a universidade. Tem várias facetas que ela pode ser considerada. Pela sua questão, me parece que você está mais preocupado com as elaborações que são feitas na universidade, o impacto ou não disso aí na sociedade, do ponto de vista do papel que tem, não tanto do ponto de vista tecnológico. Eu tô certo ou não? Ah, não, do ponto de vista tecnológico também, mas daí eu já tenho certeza que você sabe. Não. A respeito disso. Rapaz, eu sou muito crítico do que é o sistema acadêmico de ciências humanas na universidade no Brasil. Muito crítico. Isso não tem nada a ver com negar o papel da universidade. Então tem que fazer essa distinção de maneira muito clara. Elas são absolutamente fundamentais, sobretudo as universidades públicas, porque as universidades públicas é onde tem pesquisa e desenvolvimento. E é assim no mundo inteiro. Tá? É assim no mundo inteiro, porque a pesquisa que se faz na universidade, ela é um tipo de pesquisa diferente da que se faz dentro das empresas. As empresas, elas investem em pesquisa e desenvolvimento de coisas que já está assim, mais ou menos encaminhadas. Você precisa fazer certas melhorias de algo que você sabe, que se você aplicar X, você vai conseguir obter aquilo ali num prazo tal. Né? Então, vamos lançar o próximo avião da Boeing, né? Vamos fazer uma nova perfuração da Petrobras, uma nova plataforma, que é um pouco diferente das anteriores, mas a gente já tem a tecnologia anterior, tem que adaptar, então você tem que pôr mais pesquisa e desenvolvimento. As pesquisas na universidade têm um caráter diferente, elas estão voltadas para aspectos que são muito mais indeterminados, você não tem certeza de nada que você vai alcançar. E que são os mais importantes pesquisas, porque são aquilo que a gente desconhece de fato. Né? Ou que a gente tem uma visão muito superficial de como funciona. E como a gente desconhece, a gente não sabe se vai dar resultado, se as hipóteses que são testadas são válidas ou não, quanto de dinheiro vai ser necessário gastar, quanto tempo vai ser necessário pesquisar, a gente não sabe porque nós não conhecemos. Não tem como a gente mapear quantitativamente o desconhecido. Então, isso empresa privada não quer gastar, porque significa você botar dinheiro em algo que você não faz a menor ideia se vai gerar retorno, quando vai gerar retorno e pior, se gerar, o que você vai poder fazer com aquilo. Tá? É claro que em países com a situação muito financeira muito superior à do Brasil, como Estados Unidos, grandes empresas, ricaços, dão doações assim, para universidades, se der, né? Mas ainda assim são universidades, não é dentro das empresas privadas, elas são fundamentais. Só que no Brasil isso é uma crise terrível, porque o Brasil não tem produção tecnológica. Tem, mas é muito limitada, porque o capital que atua no Brasil é capital estrangeiro. O que significa isso? Que os projetos são feitos lá fora. Então você pode ter uma empresa estrangeira aqui do Brasil do setor químico,
Beleza, ela pode ter uma sede aqui no Brasil que emprega 10 mil trabalhadores na matriz dela, mas ela só está operando e produzindo um processo que eles já conhecem. Os novos processos estão sendo feitos lá fora. Você pode ter uma farmacêutica produzindo remédio no Brasil, mas a pesquisa e desenvolvimento para novos remédios, no caso uma farmacêutica estrangeira, o grosso deles são feitos lá fora, né? E isso evidentemente faz com que a quantidade de recursos que... Tanto há pouco recurso do setor privado para o setor público, quanto que o setor público faz é pouco utilizado pelo setor privado, porque eles não utilizam pesquisa e desenvolvimento. Isso é um ponto. 2. Outra coisa, a Universidade de Ciências Humanas. Aí são vários problemas. E é importante dizer isso, porque para não parecer que é um ataque assim... Conheci uma pessoa que ela fez um mestrado de a evolução dos enfeites nas Amazonas, que as mulheres que andam a cavalo. A evolução, porque... Aí falou assim, mas aí no comecinho se colocava uma florzinha. Mas aí depois foi se evoluindo. Hoje a gente tem a roupa. Essa aí foi a pesquisa que fiz, mas eu vi até o artigo dela aí, mas... Você está atacando o sistema universitário. Não, você já deixou isso bem claro, né? Eu acho que é importante também falar que o que eu tava falando de uma coisa específica dos problemas. A gente poderia falar das qualidades, tem muita qualidade na universidade pública, muito professor bom, muito aluno bom, tem muito resultado, por exemplo, que o Brasil se posiciona em determinadas áreas aí, por exemplo, você tem o pessoal da Olimpíada de Matemática, o pessoal de Física e tal, que quando o Brasil vai competir, o pessoal lá fora respeita pra caramba. Claro. Aí, o que eu tô falando é que um dos problemas do que a gente vê são essas questões que eu falei, de organizações e eventos, workshops e tudo mais, de coisas que não estão ancoradas na realidade. Certo. Então, entrando um pouco mais, talvez, nesse tema. Aí tem um problema nas ciências humanas na Universidade Brasileira, que é uma avaliação minha, uma opinião minha, que ela parte de um primeiro problema. Primeiro, as universidades brasileiras são absurdamente tardias, porque a colonização portuguesa não criou universidades no Brasil. A universidade da colônia portuguesa era lá em Coimbra, em Portugal. Então, as pessoas iam do Brasil para Portugal para estudar e depois elas voltavam para cá. Isso pode parecer óbvio, mas não é, viu, gente? A colonização espanhola não foi assim. A colonização espanhola criou universidades no Peru, na Argentina, em todas, né, as jurisdições que ela tinha, universidades que têm 250, 300, 350 anos. Depois se criou faculdades de Direito, de Engenharia. Com o Marquês de Pombal, mas isso é bem tardio mesmo. Bem tardio. E ainda assim são só faculdades de coisas muito operacionais, assim. Algumas áreas de engenharia que o país precisava muito imediatamente, e Direito por questões óbvias, para acolher o sistema judiciário, que ainda que era voltado para um setor muito restrito da população, precisava existir. Você não tinha cursos de História, Geografia, Filosofia, não existia nas faculdades de Portugal. E aí, quando se cria esse sistema universitário, não quer dizer que não tivesse pessoas no Brasil, tá? Que estudassem esses temas, que desenvolvessem sobre esses temas, inclusive com muita qualidade, tá? Mas era um trabalho solo, né? Pessoas... Sim, isso aí que o Gustavo falou, assim, até porque na geografia, acho que foi de final do século XIX, já tinha uns trabalhos muito bons, mas que nem ele falou, de pessoas solos. Tinham condições financeiras normalmente eram pessoas que tinham condições financeiras mais privilegiadas, que tinham tempo e acesso a recursos e tudo. E aí ela é criada, é um processo de expansão, que essas universidades envolvem o Brasil nos anos 50, 60, que a primeira coisa é uma cópia da França. Foi a França que cria a Universidade de Ciências Humanas no Brasil. Inclusive o Brasil contrata os professores franceses, a USP é um dos corações disso aí. Da Sorbonne, né? Onde o FHC estudou. Exatamente. Exatamente. Vem todo aquele conjunto de professores, na época que tinham vertentes, que depois vai virar o pós-estruturalismo, vertentes que hoje dominam muito, essa questão da batalha de narrativas e tal, essa coisa toda estava em eclosão na França. Eles fundam as universidades brasileiras e para mim, tem alguns problemas que são de morte no meio acadêmico brasileiro. Primeiro, ele desenvolve de forma extremamente clientelista. Então, há uma vinculação entre os professores e orientandos e tudo mais, que é uma relação de busca de recursos e de favores acima do conteúdo que você está pesquisando. Não são todos, tá, gente? Essa é a regra. Então, ele é absolutamente clientelista. Não existe debate acadêmico no Brasil. No Brasil, se você critica com dureza o conteúdo de que alguém está fazendo na área de ciências humanas, ele fica chateado, acha que foi um ataque pessoal e começa a brigar contra você.
tá? É totalmente compartimentado. Esse é um problema mais geral que extrapola o Brasil, que, na minha opinião, ferra as ciências humanas de um modo geral. Então, a pessoa ela é um especialista. Eu fiz uma pós-graduação na filosofia. Tudo bem a pessoa ser um especialista, mas ela, assim, ela só estuda filosofia grega. Mas é só filosofia grega? A filosofia grega é muita coisa. Então, ela só estuda Aristóteles. Não, mas Aristóteles também é muita coisa. Então, ela estuda só a física de Aristóteles. E o doutorado dela é sobre um livro da física de Aristóteles. E é sobre aquilo que ela sabe falar muito. E todo o resto que está em volta, ela não sabe falar nada a respeito. Aí você vai falar, mas a filosofia medieval, contemporânea, eu estudei isso lá na graduação e tal. A universalidade do conhecimento vai pelo ralo. E ainda o Brasil ainda tem um sistema de produtividade que é meramente quantitativo. Assim, é produzir artigo, produzir artigo, produzir já ouvi artigo, falar produzir disso artigo, já. produzir artigo. Se o professor não produz artigo, ele não vai conseguir ter orientandos de mestrado e doutorado, ele não vai conseguir bolsas de incentivo à pesquisa. Então ele publica qualquer coisa. E com critérios que são os mesmos em todas as áreas. Qualquer coisa no sentido de se eu publicar mais, eu vou ser recompensado exatamente. de uma forma que se eu publicar algo que realmente seja bom, eu não vou ser. Porque algo que realmente seja bom, você vai levar talvez anos para fazer. Você tá entendendo? Agora, se eu pegar aqui um textinho qualquer e falar, ninguém escreveu sobre esse capítulo aqui, deixa eu fazer rapidinho aqui um artigo comentando, mas que não tem nada de novo, que não tem nenhuma tese, não tem nenhuma originalidade, mas isso aqui eu faço uma semana, 15 dias. Aí se eu ficar fazendo isso o ano inteiro, eu publico 5, 10 artigos no ano. Se eu publicar 5, 10 artigos no ano, aí eu vou ter acesso à bolsa, aos incentivos. Pessoal, quem for chegando aí, deixa o like, se inscreva no canal aí, compartilha e acione o sino de notificações para novos conteúdos. E tudo mais. E aí esses 5, 10 artigos é o quê? É uma leitura de um texto que já existe, que está aí pra gente ler, que não tem nenhuma tese original, que não tem nada demais. E gera um efeito, um ciclo vicioso, porque ele tem que ficar refazendo isso. Para aumentar ainda mais a relevância Aumentar ainda mais a relevância e a produtividade dele. Então é um mar de periódicos acadêmicos, onde você pode pegar 100 artigos para ver se tem um relevante. Não quer dizer que são mal escritos necessariamente, tá? Às vezes são, mas não quer dizer isso. Às vezes são bem escritos e tudo, mas não tem nada de original, tá? Você hoje seria aceito na universidade? Digamos que você hoje publicaria tranquilamente suas ideias? Não, aí são dois problemas. Eu publicaria. O fato de eu ser marxista é um problema. Porque isso é uma lenda que existe, que foi muito difundida pelo Olavo, essa turma toda. Na verdade, a Universidade de Ciências Humanas Brasileiras é completamente avessa ao marxismo e sempre foi. Completamente avessa. Ao marxismo clássico, como dizem por aí, Não, né? mas qualquer marxismo, assim, tendo Marx como base teórica. Olha, pessoal, isso que tá falando é verdade. E até nas escolas públicas também. E os identitários são os mais perigosos nas escolas públicas. Eles perseguem as pessoas que têm uma ideia assim, um pouquinho mais de esquerda. Não é esse negócio que você vê na internet, não, sabe? Desses grupos aí, supostos esquerdos radicais aí. Não é isso, não, pessoal. Na escola é diferente. Entendeu? Esses caras se vestem de... São identitários, mas são tudo raivosos. Marx? Não. Não. Friedrich Engels? Não. Entendeu? As revoluções que teve aí no mundo socialista, e não pode falar na escola. E geralmente, não é 100%, mas geralmente são dos identitários. Daqueles que são... Algumas forças aí identitárias aí, que eles são, e outra coisa, são os mais perigosos nas escolas. Por exemplo. Tá? Entendeu? Mas o Hobsbawm, por exemplo, não foi um dos caras que durante muito tempo fez sucesso, era muito citado, era bibliograficamente... Sim, mas enquanto um historiador que está descrevendo o momento do processo histórico, entende? Vou te dar um exemplo. Se eu chegar na Universidade de História e eu vou pesquisar alguma coisa e eu tiver como referência, sei lá, século XX, eu estou usando a Era dos Extremos do Hobsbawm, realmente a maioria dos historiadores não vão ter problema com relação a isso, não. Mas se eu falar assim, eu quero pesquisar um problema historiográfico especificamente do marxismo, usando autores que estão problematizando teorias marxistas a respeito... isso normalmente você vai ter dificuldade. Tá? Vai ter muita dificuldade. Porque esbarra na questão dos franceses que você falou? Não, a questão do francês fez com que a gente tivesse uma formação acadêmica originária nas ciências humanas muito unilateral, tá? Que é totalmente focada nessa vertente de pensamento, que tinha como característica... Que é mais ou menos aquela crítica do Tropa de Elite, falando do Michel Foucault o tempo inteiro. Isso, exatamente. Com uma linguagem muito rebuscada.
Então, como foi uma coisa meio que criada do zero, sem um vínculo de continuidade com nada que tinha antes, que trouxeram professores para cá, outros foram lá fazer doutorado, eles copiaram aquela forma de escrita, que é uma forma totalmente pouquíssimo acessível. Se você pegar os artigos do pessoal de Ciências Humanas da USP dos anos 60, é impressionante, todo mundo escreve igual. É uma linguagem bastante rebuscada, assim, com várias características, mas todo mundo escreve igual. E valoriza aquilo que a tradição francesa valorizava, e o resto finge que não existe. Por isso que a galera da direita, quando começou a crescer no Brasil, várias pessoas no Brasil tomaram um choque que estavam estudando certos autores. Que eu nem gosto desses autores, tá? Mas porque dentro dessa tradição francesa não se estudava. Uhum. Né? E, de fato, o meio acadêmico brasileiro... E ficou O meu problema maior nem é esse. É porque qual que era a ideia que se fundou essa ciência? Nós não temos uma filosofia própria, os diziam, não, eu discordo disso, acho que existiram pessoas no Brasil antes que tiveram pensamento filosófico, mas não vem ao caso. Nós não temos uma sociologia própria, não temos uma historiografia própria. Exato. Então a gente tem que ficar estudando os autores, Uhum. e depois que a gente, assim, ficar estudando os autores, um dia vai surgir a filosofia brasileira quando a gente se apropriar disso tudo. Resultado, até hoje, o meio acadêmico de ciências humanas brasileiro só estuda autor. Raramente tem elaborações próprias. Eles são treinados nos cursos para não pensar com suas próprias cabeças, para não ter elaborações originais. Entendi. Eu lembro daquele fatídico evento que teve, quando o Sartre veio pro Brasil. Sim. E o Sartre passou pra cá porque ele ia pra Cuba, né? Certo. Saiu da França e tal, ele passou por aqui. E aí, quem tava do lado dele era FHC, era toda essa galera aí que, enfim, no fundo, virou metade PSDB, metade PT, etc. Mas tava todo mundo do lado dele lá. Sim. E o Sartre, naquela época, era o famoso intelectual público do mundo, né? Naquela época ele era muito reverenciado. Nesse caso se explica, assim, independente do contexto específico do Brasil, pelo peso que o Sartre tinha na época. Embora ele se transformou no autor meio datado, hoje não é tão estudado e nem é tão levado a sério, na minha opinião. Eu acho que é bastante claro isso. Não é que ele desapareceu da história do pensamento, mas ele não tem nem de longe. Mas ele era, na época, uma das principais referências intelectuais, com uma pancada de pessoas, uma influência até mundial, em certo sentido. Então é até normal que tivesse isso aí. Agora, o que eu acho que é o mais danoso desse processo das ciências humanas é porque os cursos de ciências humanas, inclusive na parte de pesquisa e desenvolvimento, treinaram as pessoas a serem meros comentadores de autores e a não desenvolverem absolutamente nada de original, não pensarem com sua própria cabeça. Se você chegar para um doutorando, como regra, tá, gente? Não estou falando de 100% deles, não, porque não tem como eu falar individualmente de ninguém. Eu posso ver o que está acontecendo como regra, em função do que é o sistema universitário brasileiro. Na área de ciências humanas. Se você chegar, o que você está pesquisando? Eu estou pesquisando o movimento na física de Aristóteles, ou eu estou pesquisando o poder em Foucault. Aí você fala assim, tá, beleza, mas por que você está pesquisando isso? A resposta normalmente vai ser, porque ninguém pesquisou até hoje, porque esse é um problema, esse livro ainda não foi pesquisado, esse capítulo não tem nenhuma tese sobre ele, porque essa proposta de interpretação que eu tenho, ninguém fez. Eu falo, não, mas a pergunta não é essa. Por que você acha importante, pessoalmente, você pesquisar isso? Que pergunta no mundo você acha que você está respondendo? Qual questão que você acorda, passa o dia e dorme pensando nela, que você acha que a sua pesquisa ajuda a responder? Eles ficam perplexos com essa pergunta. Mas isso é importante mesmo, assim, digamos, a motivação pessoal? Quando eu digo a motivação pessoal, é no sentido porque... o que me leva a fazer uma pesquisa, você entende? Não é pessoal do ponto de vista meramente individual, subjetivo. É do ponto de vista de que tem algo no mundo que eu quero entender, tem algo no mundo que eu quero intervir e que me leva a pesquisar isso. Qual que é o sentido de eu fazer uma pesquisa? Que eu fiz uma interpretação nova do autor A. Aí eu falo assim, tudo bem, mas por quê? Por que você considera isso relevante? O que você acha que você está respondendo? Qual o dilema atual que você acha que isso aí ajuda a esclarecer? Se não tiver nada disso, é uma pesquisa morta. Os autores, ao longo da história do pensamento, vocês acham que Aristóteles ficava lá tergiversando em questões abstratas? Não, aquilo ali tinha a ver com questões que estavam dentro da realidade grega. Entendi. Entende? Os diálogos de Platão, né? As pessoas ficam pensando que Platão escrevia em diálogos, e todos os livros de Platão são diálogos, que tem personagens e tudo. As coisas que, por mais abstrato que fossem algumas análises, as perguntas que estão colocadas eram perguntas que estavam no dia a dia da realidade grega. Eram questões que surgiam ali, que as pessoas queriam entender o que era aquilo. Você está entendendo? Eu não vejo sentido de uma elaboração que a única razão que ela está encerrada em si mesma. Ela não remete a nada que está fora dela. É pesquisar por pesquisar.
Eu ajudei a interpretar melhor tal autor, então eu colaborei para desenvolver o pensamento. Tá, mas por que você acha que esse autor é relevante? Por que você acha que essa questão é relevante? O que ela responde no nosso mundo hoje? No que ela nos ajuda? E eu não estou dizendo que esses autores todos não possam ser usados nesse sentido. Mas a pesquisa acadêmica brasileira virou uma pesquisa encerrada em si mesma. Eu estudo o texto para entender o texto. Eu estudo os autores para entender os autores. Eu leio as interpretações para entender as interpretações, que não se coloca nada para o mundo externo. E é por uma das razões que o mundo acadêmico hoje está se tornando irrelevante no debate público acadêmico com o desenvolvimento das ciências sociais, com o desenvolvimento das redes sociais. Você vê os youtubers aí, né? Então, eu quero até pedir desculpa a algumas pessoas aí, porque como eu fiz mestrado e doutorado, e aí eu tive a participação nos debates, aí várias pessoas chegaram, Gustavo, está mostrando... O que a academia pensa? A importância do debate acadêmico, etc. Gente, me desculpa. Eu tenho total desprezo pela produção acadêmica brasileira. Tá? Veja, eu não estou dizendo que tudo que eles fazem são inútil. Não? Eu consumo exaustivamente muitas coisas que eles produzem. Tem bons trabalhos. Não é isso. Tá? Eu sou um enorme leitor de teses, de dissertações de mestrado e teses de doutorados, inclusive por um motivo ruim, que como não são teses originais, acabam sendo textos didáticos a respeito de um autor, de um livro, fala de todos os intérpretes. Então, às vezes, eu estou querendo ter uma aproximação inicial de um autor, de uma obra, eu localizo alguma tese que parece que foi bem feita, eu falo, legal, vai me dar uma visão geral da obra, vai falar dos comentadores, o que as pessoas estão discutindo, eu leio. Mas não é porque ele vai ter alguma tese original de fato, né? Então eu consumo bastante. Eu falo a importância do mundo acadêmico no debate público. Está totalmente desaparecido. E eles nem se preocupam com isso. E aí tem outro problema. O Brasil sempre teve uma disparidade social tão grande. Vários países tiveram, mas o Brasil tem suas especificidades. Como eu falei, a educação, a escravidão no Brasil, 3, 4 séculos de escravidão. E depois, quando você começa a constituir ali a produção do café com muito migrante europeu, uma massa de população negra é jogada, né, para as periferias das cidades que estavam se constituindo. A separação daqui fez com que o setor médio da sociedade, não falo nem dessa classe dominante, setor médio, sempre tivesse um abismo gigante entre eles e a massa da população. Tá? Por que isso é importante? Tem a ver com o que nós estamos discutindo agora. Eu vou dar um exemplo. Você tem lá o Brasil uma figura que veio da pequena propriedade. Minha família, por exemplo, do par de mãe. Que tinha lá uma roça, que era uma roça razoável, que minha mãe, minhas tias, tio, comiam bem, se alimentavam bem, não eram ricos, mas não tinham problema nesse sentido e tudo mais. Depois, para os filhos poderem estudar, meu avô vem para a cidade, vende a propriedade dele, faz umas 2 construções lá, monta uma mercearia e etc. E aí, nós que somos, né, depois os filhos dele, netos, a gente vem para cidades para poder estudar e conseguir, assim, ter uma mão de obra mais qualificada e ganhar um mais alto salário. Ora, eu ascendi socialmente? Eu não ascendi socialmente. Eu sou do mesmo nível social do que era meu avô naquela época. O que mudou foi a realidade do Brasil. Ele era um pequeno proprietário, ele tinha uma situação média na sociedade, como eu, em certo sentido, tenho. Só que no Brasil, isso faz as pessoas acharem que elas ascenderam pelo seu esforço individual. Ela teve condições de sair para estudar. Para 90% da população, essa situação nem se coloca. E que, portanto, se as outras não conseguiram fazer o que elas conseguiram, é porque elas não se esforçaram como ela. Então, há um abismo no Brasil, e quando a gente vai para a universidade, isso se manifesta como? As pessoas que estudam na universidade, que fazem mestrado e doutorado, principalmente, que viram professores universitários, elas não acham que elas são pessoas como todas as outras que tem por aí. Elas acham que elas estão num outro nível da existência. Que elas não são pessoas normais. Então, sabe por que muitas delas não vêm aqui no podcast, por exemplo? Elas acham que isso aqui é se rebaixar. Muitas delas não participam de um debate, que elas falam, para que eu vou debater com esse fulano X? Ele não tem formação em nada, ele não tem mestrado, ele não tem doutorado, ele não publicou artigos científicos. É assim mesmo. Você tá entendendo? Fala assim, meu amigo, eu tô me lixando. O que essas pessoas estão falando, primeiro, tem um monte de gente escutando isso e sendo influenciada por isso. Primeira coisa. Não. E segunda, sinceramente, as pessoas na universidade, nas ciências humanas, podem ter muito conhecimento sobre coisas específicas, mas sobre as coisas no gerais, na média, elas têm menos conhecimento que esses youtubers que fazem sucesso. É mesmo? As pessoas vão ficar chocadas. É exatamente o que eu penso. Tá? Porque, como você falou, o negócio dela é uma coisa tão específica, que só eles dentro do meio acadêmico sabem.
E descolada da realidade, como você falou, né? Exatamente. Claro que eu não tô falando de todas as pessoas, não, viu, gente? Eu tenho várias pessoas que pesquisam, que fazem mestrado, Ele doutorado. não tá que eu generalizando, adoro. gente. Não tô Calma. falando que são todos. Eu, inclusive, Aí tem estudei lá, bastante fiz gente que é mestrado, bem fiz doutorado, você tá bitolados. entendendo? Mas isso. E normalmente são pessoas que levantam o nariz quando vão falar, né? Que podem até ter muito conhecimento sobre uma coisinha específica e normalmente tem uma superficialidade. E não tem problema não conhecer um monte de coisa. Ele tem uma superficialidade enorme sobre um monte. Eu sou superficial sobre um monte de coisa que todos nós não conhecemos mais do que conhecemos. Não tem jeito de se estudar profundamente todos os temas da história, da realidade. Possível. É muita coisa. Agora o problema é que possível. essas pessoas, você tem que saber que você não sabe aquilo. É você achar que você sabe. Então, como elas são da universidade, fizeram mestrado, doutorado, etc., elas acham que sabem sobre tudo. E levantam o nariz, afirmam posições muito contundentes, de maneira por vezes arrogante, desdém pelas posições alheias, porque ela tem a titulação A, B, C e D, quando na verdade ela está falando de um monte de temas do qual ela não tem o mais remoto conhecimento. Então não é problema não saber. O problema é não saber e achar que sabe. Sabe uma experiência que eu tenho no instituto que eu trabalho, que é o ILAESE, que eu constato ela hoje assim, na maior das evidências? Não tem nada do que eu gosto mais de dar cursos para setores que são, do ponto de vista das formações formais, os que têm menos formação formal. Tá? Você sabe por quê? Porque essas são pessoas que sentam lá para fazer o curso e que não ficam tentando mostrar que sabem. O que elas sabem de fato, pela experiência delas, pela vivência delas, elas falam e elas ficam ali todo momento tentando aprender. Escutando o que você está falando, pensando, tentando articular aquilo na cabeça. Tem muitos setores, principalmente setores muito privilegiados, às vezes você vai aplicar um curso, eles ficam ali tentando mostrar que sabem. Eles não estão interessados em ouvir nada. Eles estão interessados em ter um momento para ter 5 minutos para brilhar. Você entende como é que essa coisa se manifesta? É muito característico da classe média brasileira e vai se manifestar com muita força, tanto numa universidade clientelista, feita por professores que querem... estão ali pelo status social e querem ter um grupo de pessoas que... Fica bajulando ele. Isso é universal na universidade brasileira. Presente em Um todos lugar os de lugares. vaidade, né? Total E a vaidade. vaidade está destruindo... Total vaidade. Total vaidade. Tá destruindo essa estrutura. Que não tem debate acadêmico. Se tiver debate acadêmico, os carinhas ficam magoadinhos. Se você escrever contra o que eles fizeram, eles ficam magoadinhos. E um monte de pessoas bajulando, e são outros grupos que não comunicam entre si e eles se autobajulam. Produzindo trabalhos que é o texto, estuda o texto para entender o texto sem saber por que eu estou fazendo isso. Total irrelevância no debate público, são teorias que não têm impacto nenhum no debate público brasileiro, e eles mesmos se negam a ter esse debate, porque se consideram grandes e fodas demais para poder se rebaixar, vir no podcast, que para mim não é rebaixar em nada, tá, gente? Eles consideram isso, que vir no podcast é se rebaixar, né, debater com os fulanos A, B, C e D é se rebaixar, e por aí vai. Eu lembro da polêmica do ano passado, você chegou a comentar? Aquela história de... Gente... Mas tem hebe comunista também, que... Bom, eu não sei se não vai porque tem medo... Tô falando porque... Ou porque não já sabe, ou avisando, porque vai se rebaixar, tô falando porque foi o que viralizou e todo mundo viu. A mulher lá do Maranhão, né? Na Universidade do Maranhão. Falando sobre ensinar com o cu e tal. E aí as pessoas ficam falando, a realidade da Universidade Brasileira. E eu pesquisei com um conterrâneo seu, o Denis Xavier. Ele disse que tá tendo uma evasão das universidades. Tipo, cada vez... Mesmo as universidades públicas, né? Você tinha lá, vamos supor... Sei lá, concorrência de 70 pessoas por vaga num curso. 50 em direito, entendeu? Obviamente ali são cursos... São cursos ali com bastante procura e tal. Hoje em dia, até esses cursos, você tem uma queda de pessoas procurando. Olha, eu não cheguei a analisar essas informações aí nesses últimos anos, até tenho curiosidade, mas isso não me assusta. Eu acho que tem outro motivo, tá? Eu não acho que a universidade em si, não. É que há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, realmente fazer um curso universitário superior era quase uma garantia de que você ia ter uma qualidade de vida superior à média. E hoje, claramente, isso está deixando de ser verdade. Tá? Tanto porque o sistema produtivo brasileiro demanda menos mão de obra qualificada, as transformações tecnológicas demandam menos trabalhadores de alta qualificação. Também porque, na esteira disso, houve uma expansão assim, descontrolada do sistema universitário, inclusive privado, oferecendo curso de qualquer jeito, de qualquer forma, porque tinha muita gente querendo pagar, porque tinha certeza que se eu fizer aquele curso de direito ali, eu vou melhorar a minha vida. Né? Eu vi uma reportagem, essa eu cheguei só a ler a reportagem,
de que daqui a alguns anos, esse déficit histórico de médicos que o Brasil tem vai acabar. Acho claro que que não é porque vai ter a saúde está boa demais, não, gente. É porque o sistema de saúde já vai ter todos os médicos que ela comporta. Então vai começar a ter médico desempregado, coisa que antes era muito rara de acontecer. A medicina sempre restringiu a criação de cursos para operar com reserva de mercado. Tá com reserva. Mas mesmo ela não restringia no sentido assim, tem que ser X. É que realmente as regras, nesse caso, para abrir o curso, elas eram um pouco mais rígidas. Porque uma coisa é você abrir um curso de direito, que é uma porcaria, e o cara formar advogado merda. Isso não tende a ter consequência. É muito diferente você formar um médico que não tem Às vezes nem capacitação preso não vai, nenhuma, né? entendeu? Às Que vezes pode até o matar juiz diretamente as alivia, outras né? pessoas, né? Mas mesmo o Quando um médico- Conselho o advogado Federal é de um Medicina, mesmo em casos de universidades com poder, né, para Claro, poder claro. criar uma estrutura gigantesca, já tradicionais, assim, Sim, em diversos sim. outros cursos, por exemplo, Sim. ele não abria a possibilidade de criação de novos cursos. Não, a Ah, criação tem que ser de X cursos, por exemplo, no ano. Ah, tá. Isso eu não sabia. Eu não sabia. O que eu sei é que eles eram rigorosos no mínimo que você tinha que cumprir para o curso poder começar a operar. E teve uma expansão grande dos cursos de medicina, já há um bom tempo, né? Uma expansão bem grande, assim. As universidades federais todas passaram a ter curso de medicina, o que anteriormente, por exemplo, no interior de Minas, a maioria não tinha, né? Legal. Então eu vejo que isso pode ser produto disso. Um aspecto pode ser esse. Que as pessoas estão vendo que fazer um curso superior não é sinônimo de que ela vai conseguir um emprego que vai ser bem melhor do que os outros que estão dados na sociedade. Então não vale a pena, por exemplo, ter um gasto gigantesco em 5 anos de universidade para poder ter um diploma que o que aquilo ali vai me garantir é totalmente incerto. Eu acho que esse pode ser um aspecto. Mas tem um segundo também, que o Enem teve um resultado muito contraditório. Porque é o quê? Antes eu tô morando, sei lá, numa região qualquer do Brasil, se eu quisesse fazer um vestibular nas universidades que eram as mais conceituadas, eu vou vir para a FMG, para o UFRJ, eu teria que fazer o vestibular da FMG, teria que viajar, suponhamos, de Rondônia ou de Sergipe, ir lá para Belo Horizonte, pagar hotel, ficar 3 dias, 4 dias sem vestibular. Se eu passasse na primeira etapa, eu tinha que voltar no mês seguinte, né? Era algo muito difícil de acontecer. Agora com o Enem, o que acontece? Você faz uma prova unificada e você vê se a sua nota bate com as melhores universidades do Brasil. E se sim, e a pessoa tiver boas condições financeiras, então A vaga dela. ela fala assim, eu não vou estudar aqui, né, na universidade aqui da minha cidade, eu vou lá para o FMG, eu vou lá para o UFRJ. Isso gerou o quê? Aumentou a concorrência nas grandes universidades das grandes capitais, que normalmente são mais conceituadas, tá? FMG, o UFRJ, Federal do Rio Grande do Sul, essas universidades, né, Federal de São Paulo, essas universidades que o Brasil inteiro passou a vir para elas e as pessoas com melhores condições financeiras, e ao mesmo tempo essas pessoas deixaram de alocar as vagas nas suas universidades, lá nas suas cidades. E poucas pessoas de outros lugares distantes do Brasil falou assim, eu vou lá para a Universidade Federal de Lavras, no interior de Minas Gerais. Quase ninguém se inscreveu para isso. E é uma universidade boa, Essas né? universidades passaram a ter déficit de aluno. Ufa. Entende? Como resolver o problema? Não sei, gente. Nunca pensei a fundo no problema. Não tem nenhuma solução aqui, não. Só tô dizendo que isso é um problema. Uhum. Tá entendendo? A universalização de possibilidades resultou numa concentração. Uma concentração. Ainda maior. Numa concentração ainda maior. Porque o Brasil inteiro passou a migrar para aquelas mesmas universidades de referência e aquelas outras, que não necessariamente são universidades ruins, tá? Pode ser até melhores em muitos casos, mas que tá lá numa cidadezinha do interior do estado, ou tá numa capital de menor população que é menos visualizada. Então, é muito improvável, por exemplo, que alguém saia de Belo Horizonte para ir estudar lá na Federal de Sergipe. Mas muita gente vai de Aracaju e vem estudar na Federal de Minas Gerais, por exemplo. Tá entendendo? Então isso gerou um problema de alocação de vagas. Que o pão de queijo aqui é um problema real. Eu já vi Uhum. vários relatos concretos disso aí. Tá? É isso aí. Bom, gente, estamos aqui conhecendo um pouco mais de Gustavo Machado. Como que foi a repercussão aí do debate com o Miorim? Esse debate eu queria ter feito aqui, cara. Tava Miorim. desde o ano passado tentando, mas os caras dos Três Irmãos conseguiram na minha frente. Salve Então. pra eles aí que bombou, né, meu? Parece que sim, teve uma quantidade grande de pessoas assistindo, né? A turma O Miorim, gostou, na né? verdade, é uma figura que desde Gente que eu boa, criei o meu Miorim. canal, eu só fiquei sabendo o nome dele depois, mas é porque ele atuava com o nome do canal dele, que é
não sei se é a Universidade Libertária. Sim, Universidade Acho que é a Universidade Libertária. Libertária, né? É um dos canais dele. Desde que eu criei meu canal, eu abordava... Logo no início eu fiz um vídeo do Ludwig von Mises, ele sempre aparecia nos comentários do meu canal, assim, me desafiando para debate, sabe? Vem debater comigo, abra uma live aqui agora, né? Sempre tinha isso. E eu nem sabia que era o Miorim, porque eu via lá, assim, Universidade Libertária. Aí depois as pessoas falavam, o Miorim te desafiou pro debate e você não topou. E eu, quem é Miorim? Eu não sabia que era Miorim. É um gordinho, Aí depois eu boa. entendi que era o cara do Universidade Gente Libertária, né? Então, assim, eu não debato por debater. Eu não tenho esse negócio. As pessoas chegam lá, estou te desafiando pro debate. Não, eu não... Meu objetivo não é ganhar debate a ninguém. Claro. Do ponto de vista, assim, como se fosse um jogo de futebol. Eu quero que as pessoas entendam o que eu tô dizendo, tanto do ponto de vista do que eu defendo, quanto do ponto de vista das críticas que eu tô querendo fazer, né? Os podcasts, então, são bastante atrativos, porque tem bastante público, e me interessa o público, né? Então, tem pessoas ali escutando aquilo ali, refletindo sobre aquilo ali, pensando, criticando e avaliando. Eu deixo a caracterização de que se eu fui bem, se eu fui mal, para o público fazer. Mas ali foi uma oportunidade para entrar em vários pontos mais teóricos. Normalmente eu baixo mais a terra, fico bem nas questões mais reais, vinculo as questões que as pessoas estão vivendo, né? E o meu Miorim tem uma característica de mais para os debates teóricos abstratos. Não tem nenhum problema. Façamos o debate teórico abstrato. Eu também gosto dessas teorias mais gerais. Estudei como ele gosta do tema. Estudei lógica durante a minha graduação em computação. Fiz minha iniciação científica ligada a esse tema. Fiz meu projeto de conclusão de curso ligado à lógica. E tudo. Então foi ocasião para mim problematizar alguns problemas de fundo que tem nas perspectivas do Ludwig von Mises, que hoje é um autor que o Miorim segue a orientação dele de Qual muitos que é brasileiros. o maior problema do Ludwig von Mises hoje? Então, no contexto que eu abordei, do ponto de vista prático, o Ludwig von Mises para mim é o seguinte, ele é a explicação de toda a história da humanidade com base na perspectiva do mercado financeiro. Tá? Isso é eu que estou dizendo, não é ele. Tá? Ou seja, coisas que são típicas de quem vivencia o mercado financeiro, que é onde prevalece a escolha, né? A pessoa tem o capital dela, ela vai direcionar para aqui, para ali, vai ver a valorização, tá capital, ruim, vou né? jogar para aquele lugar. A vida que caracteriza esse tipo de atividade é a perspectiva com que o Mises vê o mundo, né? Mas como que ele vai fundamentar isso? Evidentemente, se ele falasse isso que eu estou falando aqui, todo mundo mandava ele para bulhufas, né? Então, ele tem uma perspectiva que é bastante curiosa, que é o seguinte, ele cria todo um sistema abstrato que serve para ele analisar depois toda a história e todos os eventos do mundo. Então, não é que ele não analisa as histórias dos eventos do mundo, mas ele analisa com base em todo um sistema abstrato que ele criou e construiu na sua ação humana. A ação humana fala, por exemplo, que toda a perspectiva que envolve valor, envolve escassez, que envolve, antes de falar em produção, o que custa, etc. Sim, ele fala, acima de tudo, que tudo que tem valor que tem escassez. Você discorda dessa premissa? Não, mas isso aí é comum a toda a escola econômica chamada de marginalista ou neoclássica dos austríacos. Todos falam sobre isso. Eu fui nas premissas mais específicas do Mises. Tá. Né, mais específicas. Isso aí, Menger concordaria, que é um austríaco, mas Jevons, que é de uma outra vertente, concordaria com isso aí, e uma pancada de outras pessoas. Né? E o grande problema é o seguinte, é que ele parte, primeiro, de certos pressupostos que várias pessoas que leem ou falar do Mises não sabem que ele está assumindo. Foi para esse pressuposto que eu quis jogar. Que é a ideia de que existe uma única lógica, e que essa lógica ela é universal e necessária e absoluta. Então ela traduz uma racionalidade de tudo que acontece na realidade. Aí eu queria provocar eles para falar assim, então vem cá, de onde veio essa lógica? Quem fez? Quem a fundou? E que é uma premissa que está em todo o liberalismo, em certo sentido. Porque, veja, como que os liberais sustentam que as ações individuais de um monte de indivíduo, cada um pensando em si, aquilo vai resultar em algo que vai dar muito certo? É porque tem uma lógica articulando todas essas ações individuais. É o que eles chamam de natureza humana, né? A natureza humana de cada indivíduo agindo dessa forma, né, estaria em consonância com essa lógica superior. Né? Mas aí que tá. A natureza, você tem de um lado a natureza humana, que é e tem um outro lado dessa lógica que, a partir dessa natureza, vai articular todas elas em um sistema coerente. Isso é mais comum
numa premissa que é uma corrente chamada de racionalista, dentro da história da filosofia, mas que na vertente liberal e várias outras áreas do conhecimento vai combinar numa coisa chamada deísmo, que eu tento insistir que todo liberal esquece que o fundamento da teoria deles é teológico. Teológico. Mas eu concordo. Sim, e a teologia baseia no deísmo, só que a maioria deles não assume isso explicitamente. Que é a ideia de que Deus criou o melhor mundo possível, né? Então ele já colocou uma racionalidade no próprio mundo. Essa racionalidade já está dada por natureza no mundo no seu conjunto. E é por isso que as ações individuais de cada um vão todas se vincular uma a outra e se auto-organizar. Só que esse deísmo, esse fundamento teológico, que caracteriza muito o protestantismo ali do século XVIII, é totalmente diferente do protestantismo hoje. Por exemplo, o deísmo vai recusar o milagre, os milagres de Cristo. Porque não, se Deus fez o melhor mundo possível, ele não precisa intervir diretamente no mundo. Eu até brinco lá, Thomas Jefferson, que era um deísta nesse sentido, radical, ele tinha uma Bíblia com todas as passagens de milagre de Cristo cortadas da Bíblia dele. Porque para ele aquelas passagens eram falsas, elas estavam ali de forma espúria. Porque se Deus fez o melhor mundo possível, ele já dotou o mundo de uma razão, né? Mas isso os gnósticos dos primeiros séculos também falavam, né? Eles eram contrários ali a essa ideia da perspectiva da encarnação, da ressurreição de Cristo, da própria ideia de tomar meu corpo, etc. Sim. E assim serão salvos, etc. Tem um vínculo entre toda uma corrente mística que vai se desenvolver dentro do franciscanismo, na igreja no final da Idade Média, que vai culminar depois nessas concepções deístas. Vai ter um vínculo entre isso aí, com todo um emaranhado aí, histórico. E que no protestantismo, então, vai ecoar com força total, né? Porque o protestantismo já tem essa pegada mais mística do que a igreja católica. Ela vai mais no sentido, assim, de uma teologia que justifica as coisas de forma aristotélica, partindo das coisas da terra e tentando deduzir elas até chegar em Deus. Sendo de maneira bem grosseira, viu, gente? Mas a teologia católica vai mais nesse sentido. Não, dá pra já entender. A protestante, ela vai mais no sentido que já parte de Deus. É Deus para o mundo. É a palavra revelada para o mundo, né? Mas não necessariamente essa visão protestante, ela é deísta, né? Pelo contrário, hoje o protestantismo é baseado na intervenção permanente de Deus no mundo, em todas as coisas, em cada momento. Uhum. O deísmo não. A intervenção de Deus estava na racionalidade que ele já colocou no mundo. Da racionalidade que ele dotou o mundo. Né? E qual que é o problema? Essas ideias faziam muito sentido na cabeça das pessoas no início do século XVI e XVII. Por quê? Porque, por exemplo, existia só uma lógica no século XVI e XVII, que é a lógica de origem aristotélica, que foi se desenvolvendo ali, hoje o pessoal chama de cálculo proposicional e tal, que foi se desenvolvendo até aquele momento. Hoje você tem várias lógicas, com princípios completamente diferentes, e todas elas, ou quase todas elas, têm suas áreas de aplicação. Você tem a lógica clássica que veio de Aristóteles, você tem várias lógicas não clássicas, você tem lógica paraconsistente, que aceita certos princípios que a lógica clássica não aceita. Você tem uma lógica intuicionista que não aceita o princípio do terceiro excluído. Você tem lógicas com 2 valores verdade, com 3, com infinitos valores verdade. Todos os tipos que você imaginar. E pior, todas elas têm sua área de aplicação. Lá atrás, fazia sentido na cabeça dessas pessoas que tinha uma lógica geral que regia o mundo, porque essa lógica estava materializada ali na lógica de Aristóteles, na matemática, na geometria euclidiana. Hoje você tem várias geometrias. Você tem 3, pelo menos, as mais clássicas, a geometria plana que nós conhecemos, a euclidiana clássica, você tem uma hiperbólica, você tem uma geometria elíptica. A hiperbólica é a única que expressa a teoria da relatividade geral de Einstein, por exemplo. A geometria de Euclides, lá, a clássica, que eles achavam que era a que traduzia todas as leis do espaço, não pode ser usada, não serve, não funciona para expressar a relatividade geral de Einstein. Então essas ideias de uma única lógica que teria sido colocada por Deus no mundo, de uma única matemática que traduzia todas as relações quantitativas, essas ideias hoje elas são praticamente insustentáveis à luz da ciência do século XX. Percebe? Elas não fazem mais sentido. No entanto, esse pressuposto que fazia sentido lá 200, 300 anos atrás continua sendo o que norteia todas as teorias liberais. Que é achar que existe uma racionalidade que está subjacente a toda a realidade humana, que ela é uma só, universal e primeira. E que essa racionalidade é o que permite com que as ações individuais se encaixem. Que teria sido colocado com Deus desde a criação. Só que Mises não vai fazer isso, ele tira o pressuposto teológico, mas ele assume a ideia de uma lógica só, universal e primeira, sem explicar
Então, qual que é o fundamento dessa lógica? Né? Já que existem várias hoje que são utilizadas, que funcionam, o que te garante que essa que você está fazendo aí te permite deduzir tudo que você diz que ela deduz? Porque ele não está analisando a realidade na ação humana. Ele começa com um axioma abstratíssimo, a coisa de o homem age, e ele normalmente age procurando ir da menor para a maior satisfação, e a partir daí ele começa a fazer deduções lógicas, até criar um sistema ético, depois a criar um sistema econômico, que depois ele utiliza para explicar o mundo inteiro. Por que eu vou aceitar esse sistema lógico que você está colocando? Por que você não usou outro? Me prove que esse sistema lógico é a única lógica que explica toda a realidade humana. Por que eu vou aceitar esse axioma como ponto de partida? Eu fui para essas questões. Você está entendendo? Que são as questões que estão de fundo. Né? Que o Mises assume que nem todas as pessoas que se dizem adeptos do Mises estão conscientes disso. Então, eu vi alguma repercussão, algumas pessoas falando, o Gustavo então tá contra a lógica. Que absurdo, adoro lógica. Acho lógica fantástico. Eu só não acho que existe uma única lógica que ela é universal, necessária e primeira. Existem várias lógicas e todas elas podem ser usadas se elas adequarem aquele núcleo da realidade que nós estamos analisando. Tá entendendo? Você tem mais de uma geometria, mais de uma matemática. Todas elas são ferramentas que estão ao nosso serviço, que podem ser úteis, mas o que tem que reger a nossa... Isso que é um materialista marxista. O que tem que reger a nossa análise são os fenômenos que nós estamos analisando. Não é um sistema abstrato que nós impomos aos fenômenos. Mas aí, esse debate não tem fim, porque você parte de uma perspectiva... O Miorim parte de uma perspectiva totalmente diferente, porque ele vai advogar para um universalismo e você vai advogar para uma espécie de relativismo ou enfim, de algo que não é cognoscível. E aí o debate fica mais ou menos daí mesmo. O Miorim tentando provar que a lógica dele é essa e que funciona. Sim. E você falando que, na verdade, tem uma petição de princípio aí. Pois é. O debate eu acho que ele pode acabar porque eu não exijo da pessoa que está me escutando que ela aceite nenhuma premissa abstrata. Porque os fenômenos do mundo, todos nós vivenciamos eles. Né? E claro que eu estou preocupado aqui em estudar fenômenos do ponto de vista do funcionamento da sociedade, coisas assim, etc. Poderia ser outros também. Nós todos estamos vivenciando. Por exemplo, o que Marx vai fazer, por exemplo, na sua elaboração, por que as pessoas têm dificuldade em Marx? Porque ele não começa com nenhuma metodologia, com nenhuma premissa abstrata. Ele começa com um fenômeno mais simples que tem na realidade capitalista, que é a mercadoria. Ele fala, vamos analisar a mercadoria aqui agora. E não vou analisar segundo uma definição que eu criei. Não, vamos ver como é que ela se manifesta para todo mundo. Vamos ver como é que elas se conectam. Então, esse é um processo que você pode acompanhar. Claro que nada impede que você fala que tem um erro no meio da demonstração do autor, mas que você pode acompanhar dos fenômenos à sua unidade, a conclusão, sem precisar aceitar nada, nenhuma premissa externa. Para mim aceitar o que o Mises fala, eu tenho que aceitar um monte de premissa externa. Eu tenho que aceitar que existe só uma lógica, que ela é una, necessária e universal. Eu tenho que aceitar individualismo metodológico, eu tenho que aceitar uma série de concepções kantianas, um monte de coisas eu tenho que aceitar. Percebe o que eu estou querendo dizer? Pode ser que essas coisas que eu estou assumindo sejam verdadeiras. Tá, pode ser, mas a perspectiva que eu estou apontando aqui, você não precisa aceitar nada. Você só precisa acompanhar aqui a exposição. Você só precisa acompanhar o percurso da análise material que vai dos fenômenos até a sua articulação. Se o marxismo não conseguisse explicar os fenômenos do capitalismo e dos fenômenos até a sua articulação, então pode ser que tinha uma natureza humana que a gente desconsiderou. Pode ser que tenha uma racionalidade transcendente que a gente desconsiderou. A minha opinião é que o marxismo consegue explicar esses fenômenos. Então, se eu consigo explicar os fenômenos sem ter que aceitar nenhum dogma, nem recorrer a nada de transcendente, para que eu vou recorrer? É essa a questão para mim. Percebe? Entendi. Então, realmente, como eu vi lá, o debate foi bem teórico mesmo. Bem teórico. Bem teórico. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Pelo menos daí deu uma diversificada. Deu uma diversificada. Eu confesso para você que eu prefiro fazer debates menos teóricos. Eu, pessoalmente. Mas, por essa razão que você falou, como eu participei de vários debates, eu achei até legal ter... Porque aí puxou mais para o que é a tendência dele, né? Do Miorim, nenhum problema sobre isso. Ele gosta de discutir as questões, ele sempre puxa os temas para as questões mais teóricas, etc. Eu falei, olha, então façamos. Ele te acusou de ser gnóstico em algum momento? Não surgiu isso não. Eu não cheguei a ver surgiu isso tudo. Não, então tá bom. Não. É até novidade para mim, essa aí eu não vi ainda não. Não? Não vi não. Não. Aí eu falei, pronto, só falta o Miorim falar que o Gustavo é gnóstico. Já que você praticamente fala sobre
análise histórica, né? E conhecimento histórico da perspectiva material. Sim, e conhecimento teórico também. Mas, veja, se você pegar o Capital é um livro inteiro teórico. Ele não está analisando ali o Brasil hoje, nem a Inglaterra do século XIX. Ele está analisando ali o funcionamento geral do capitalismo. Só que é um funcionamento geral de algo que existe. Existia tanto na Inglaterra do século XIX como existe hoje. A gente vai analisar mercadoria, dinheiro, capital, ações, títulos de valor, dívida pública, renda. O que é isso? De onde vêm esses valores? Como eles se articulam, né? Mas é uma análise teórica. Só que é uma análise teórica onde os conceitos estão expressando relações reais. Por mais que sejam relações universais do ponto de vista do capitalismo. Quando tiver capitalismo, vai ter aquelas relações. Tá? Então eu não sou um relativista desse ponto de vista, né? Por exemplo, um dos pontos que nós marxistas batemos sempre é o seguinte: beleza, eu posso escolher o que eu quiser, mas eu tenho que olhar as condições que estão dadas para saber se o que eu estou escolhendo tem alguma chance de dar certo. Pode ser efetivo, né? Então veja que para a gente intervir na realidade, a gente tem toda uma análise do capitalismo, depois vai ver como que o capitalismo se manifesta em nossa época histórica, particularmente no Brasil, né? Tudo para falar. O que nós propomos para o Brasil é isso. Tá entendendo? Então, nós não estamos propondo isso porque a gente simplesmente acha que é o melhor, mas precisa de ser isso baseado nessa análise que nós estamos apresentando aqui. Então, nesse sentido, não achamos nós, marxistas, nada relativistas. Mas eu entendo o que você está dizendo. Se é relativismo no sentido de que não existe valores universais e eternos que regulam e regem de fora toda a realidade humana e natural, nesse sentido, sim. Nesse sentido, nós negamos esse absoluto aí. E como é que vocês acreditam na nossa opinião? Não, vocês não precisam acreditar. Se a gente conseguir mostrar as relações materiais e explicar por que isso está acontecendo dessa forma, você pode entender esse processo sem precisar de nenhuma dessas categorias gerais que você está usando aí. Entendi. Nem das premissas teológicas, nem nada disso. Quem que você gostaria de conversar? Agora pensando num próximo passo. Rapaz... Pode ser qualquer pessoa, tipo, esquerda, Juninho, nacionalista. querendo já armar um debatão aí. Com certeza, Nicolas Ferreira. Pô, que da hora, né? Com certeza, Nicolas Ferreira. Vamos falar sobre isso? Eu vi um vídeo hoje de manhã que era a moça falando sobre... E a foto era do Nicolas, que agora a mulher dele tá grávida de novo. Certo, né? Vai certo. ser outra menina. Certo. E ela tava falando, tipo, que a geração Z é conservadora, que a geração Z, diferente do que as pessoas esperavam e tal, de um viés progressista e tudo mais, ela vem querendo cada vez mais se ancorar numa estética mais clean, num comportamento mais seguro, não, sabe, de não cometer excessos na juventude, Sim. de ter até mesmo uma oposição do que... então assim, se é uma geração que se vendeu muito ao trabalho e etc., geração Z é uma coisa diferente. Sim. Mas também do mesmo jeito, que é uma geração que, sei lá, promiscuidade, anos 90, tiazinha, feiticeira, playboy, etc. Normal, eles também se opõem a essa perspectiva. Uma geração do divórcio, etc. Eles se apegam à família. Sim. Ela estava falando como uma espécie de reação geracional, de justa oposição ao que já está estabelecido, né, pela geração anterior, que eles vivem a se desvincular. Mas ela disse também que existe hoje cada vez mais uma adesão, porque como se o discurso conservador fizesse sentido. Certo. O que você acha? Entendo. Não, primeiro, é claro que teve razões para o discurso conservador e de direita ter tido tanta liga no Brasil e no mundo, tá? E eu acho que são vários aspectos, tá? Mas eu vou citar dois aqui que me parece que são certamente elementos da equação. E também não acho que são um fenômeno que eu tenha compreensão completa, longe disso, tá? Mas um aspecto foi o fracasso das sociais-democracias, dos governos ligados à esquerda, esses governos que hoje chamar de progressistas. Tá? Por exemplo, aqui na América Latina, sintomaticamente entre 1998 e 2016, né? Mas na Europa é um processo até anterior, na verdade. Sim. Eu acho que tem também uma influência do ponto de vista de que a gente vive um período do capitalismo que as possibilidades de acumulação estão muito mais limitadas. Se você tirar a China do mundo, praticamente não tem crescimento nenhum nos últimos 15, 20 anos, né? Você tem crescimento nominal. Se você botar o elemento inflação ali... vai tudo. Até queda. Se você pegar os Estados Unidos e tirar as Big Techs, com as Big Techs está estagnado. Se você tirar as Big Techs, é queda, na maioria dos outros setores. Então isso faz com que tenha setores que tenham que ter medidas muito mais agressivas para poder continuar acumulando. E que fomentaram discursos como esse de maneira sistemática, por órgãos criados e financiados desde os anos 70 e que ganharam liga agora.
Tá? Como assim? Você tem, por exemplo, os liberais estão organizados desde Hayek, Friedman, por exemplo, o Instituto Atlas, que depois virou Atlas Research, tem mais de 400 grupos organizados no mundo inteiro, mais de 70 na América Latina, desde os anos 90, 80. Tá? Que são grupos de disseminação de pautas liberais e que depois foi ganhando conotações anti-imigrante e tudo, e que agora, na era das redes sociais, eu acredito que as redes sociais favorecem esse tipo de discurso. Tá? Tem um aspecto na realidade que dá liga nisso. Os governos progressistas, de esquerda, fracassaram, etc, etc. E há um aspecto instrumental aquilo que eles falam que os marxistas fizeram, que foi através da proposta gramsciana das universidades, isso foi feito pela direita. Nas redes sociais. Que ganhou liga nas redes sociais, exatamente. De maneira, com financiamento, orquestrado. Se você pegar o Instituto Milênio, você tem um Paulo Guedes por trás. É um cara, eu não tô dizendo, é um cara que tirar 200 mil e colocar ali não é nada pra ele. O pessoal não entende, tá entendendo? Tirar 500 mil e colocar ali não é nada. Tá entendendo? Uma organização contra a minha, se a gente precisar de 200 mil, a gente precisa de juntar 1.000 pessoas e ficar insistindo com elas. Gente, colabora com a gente aí com R$200, a gente tá querendo fazer, sei lá, um filme. Tá entendendo? Fazer uma campanha, insistir 4 meses pra gente arrecadar um dinheiro desse, por exemplo. O Instituto Milênio não chega no povão. Não, mas eu tô dando um exemplo aqui, tá? Porque o Instituto Milênio não chega no povão. Mas se você pensar que esses grupos já têm centenas de grupos organizados há décadas, o Instituto Milênio não chega no povão. Só que as pessoas que se formam no Instituto Milênio, várias delas sim. Você tá entendendo? Chega na mídia. Exatamente. Chega através da rede social. O Constantino saiu de lá. Eu sei. Por exemplo. Eu lembro do Constantino lá. Exatamente. O Constantino saiu de lá. Eles fazem exatamente o que eles dizem que os marxistas fizeram, que não fizeram. Embora poderíamos ter feito. Não tem nenhum problema a gente disputar uma posição na sociedade. Você tá entendendo? Esses grupos não são grupos assim para ter 30 milhões de pessoas comprando o Instituto Milênio. Não, é para você formar 500, 600, 700 pessoas que vão disputar em várias áreas. Uma vai para a mídia, outra vai para a universidade escrever artigos, outra vai para as redes sociais. Tá entendendo? Muito do que depois, com muito mais sucesso, o Olavo de Carvalho fez, por exemplo. Né? A questão do Olavo, ele até adquiriu uma popularidade maior no final da vida dele aí, mas a questão ali não é nem tanto o Olavo de Carvalho e as pessoas que acompanhavam. São as milhares de pessoas que ele formou. E que estão aí em todos os lugares. Tem umas que foram para a política, tem outras que foram para as redes sociais, tem outras que foram para a mídia, né? Outras criaram outros cursos de difusão, né? Enquanto isso, ele criou um pseudo-discurso, né, que atribuiu isso como uma estratégia sistemática da esquerda e que não tem pé nem cabeça. Eu custei achar eu era reconhecido, Júnior. Vamos ver. Eu formei em computação, trabalhava na área de computação, sou do meu mestrado e do meu doutorado. Mas eu tinha alguns contatos nos meios acadêmicos, por causa de amigos que eu tinha, que fizeram cursos e tudo. Minha esposa também tinha feito mestrado na universidade. Eu comecei a fazer uma graduação de História noturno na universidade. Todos os professores me adoravam, me achavam um excelente aluno. Eu procurei todos para me orientar. Eles inicialmente me receberam muito bem. Quando eu apresentei o meu projeto, que era em Marx, foi não. Até que eu tive a sorte de conseguir uma professora na filosofia, que inclusive já aposentou, excelente pessoa, que topou me orientar. Quase que eu não consegui fazer porque eles me achavam ruim. Não, porque minha pesquisa é em Marx. Tá? É porque o discurso do Olavo tem uma pegadinha. Se os autores não fossem aquele núcleo restrito ali, conservador, todo o resto era marxista. Tá entendendo? Então, Foucault era um autor conservador? Certamente não. O que tem de marxista em Foucault? Nada. Pelo contrário, a concepção de Foucault comunista tem, né? O oposto completo do marxismo. Pensando no marxismo, sim. Mas pensando... Se você pegar, ao invés de colocar que o resto todo é marxista, você põe ali no viés de esquerda, com certeza. Beleza. Mas realmente teve... Eu acho que... Não sei se ele chegou a reconhecer isso em vídeo, etc. Mas tem sim um tempo que toda a direita usou esse termo marxismo cultural. Isso. E que depois as pessoas foram abandonando porque viram que era um negócio sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça, porque... O que existiria, de repente, é uma outra coisa que eles foram atrás de tentar uma nova definição. Mas o marxismo em si não tem como ele ser cultural, até porque ele parte de uma dialética histórica, né? Não, e mais, eu batia no pé. Eu falava, então onde está esse marxismo cultural? No seguinte sentido... Que organização fez isso?
Quem são as pessoas? Para onde eles mandaram essas pessoas? Você entendeu? O único argumento que ele tinha era o seguinte: as edições de livros marxistas durante o período da ditadura, ali nos anos 70. Só que tem uma questão aí muito simples que ele não colocava na conta. Como todos os marxistas mesmo foram afastados das universidades durante o período da ditadura, todos, basta você pegar, saíram das universidades. Não necessariamente nem todos foram presos e reprimidos, porque muitos eram figuras que tinham alguma notoriedade pública e a ditadura tinha um cuidado de procurar prender e matar figuras de menor repercussão, que não eram figuras públicas, né? Então, Florestan Fernandes, etc. Toda essa turma da universidade que era ligada ao marxismo, elas só conseguiram emprego nas editoras no Brasil. Foram trabalhar nas editoras. Quem tinha recursos fundou a sua. Você está entendendo? Foi todo mundo para o mercado editorial, porque as portas das universidades estavam fechadas. Eu conversei com o tradutor do Capital da edição da Abril Cultural, que eu encontrei num congresso que eu participei certa vez, que a Abril Cultural é uma edição aí daquela coleção Os Economistas, bastante famosa. Uhum. Essa coleção tem a tradução do Capital. Então, são 2 tradutores, é um dos que traduziu. Eu encontrei com ele num congresso e perguntei o porquê da iniciativa de traduzir o Capital. Ele fala, não, todos nós da intelectualidade de esquerda, com viés marxista no Brasil nos anos 70 e 80, só podia sobreviver no mercado editorial, porque não tinha outro lugar. Porque a porta de todas as universidades estavam fechadas pra gente. Então é justamente o contrário do que ele aponta, né? Mas uma coisa é verdade. Aqueles autores mais de direita e tudo mais não tinham muita entrada no debate brasileiro ali nos anos 90, por uma razão muito simples, porque a ditadura do Brasil acabou de forma desmoralizada. Aquela perspectiva mais conservadora, mais de direita clássica, saiu desmoralizada em meados dos anos 80. Caso contrário, me mostre quais indivíduos de direita, quais organizações que foram proibidas, ou indivíduos que foram proibidos de difundir o que eles pensavam. As pessoas só não queriam saber daquilo. Por que os jornais não botavam lá um monte de colunista que vai falar as coisas que o Olavo vai estar falando 20 anos depois, nos anos 80? Porque ninguém queria saber daquilo. Porque aquelas ideias não eram mais apoiadas naquele momento. Você teve um processo social no Brasil, ali nos anos 80, de uma efervescência tremenda, envolvendo ali as organizações operárias no ABC, Construção Civil Belo Horizonte, Metalúrgico São Paulo, que abalou completamente a ditadura, todo o movimento que vai culminar nas diretas já, que vai terminar numa conciliação ali, inclusive, né? Num arranjo, e que aquelas perspectivas mais conservadoras e liberais saem desmoralizadas. Simples assim. Eles não eram proibidos. Paulo Guedes tinha coluna durante esse período inteiro. Ele é um cara que tinha visibilidade muito grande? Não, as pessoas não queriam saber daquilo. Tá entendendo? E ele atribui isso a uma perseguição, que ninguém sabe quem são os agentes, quem perseguiu, onde, por que meios. Por que você acha que agora tá tendo, então, essa adesão? Além daquilo que você falou, falência do modelo da esquerda, Sim. Da social-democracia, adesão, por exemplo, através das redes sociais. Vou te dar um exemplo. Uhum. Eu sinto uma dificuldade gigantesca. Uhum. Eu já conversei com algumas pessoas sobre isso que também... Certo. Que não são os caras da direita, entendeu? Não é a galera Bolsonaro e tal. Sim. Mas eu sinto uma dificuldade da esquerda de discutir seriamente segurança pública. Sim. Que é um dos fatores, por exemplo, que... Quando o governo abre a boca pra falar alguma coisa, seja o governo, seja o Lula ou não, Claro. fala besteira. Claro. Então, assim, em primeiro lugar, segurança pública sempre vai ser um tema mais difícil de ser discutido de uma perspectiva de esquerda. Por quê? Assim como tem temas que a direita vai ter mais dificuldade de discutir, você tá entendendo? Surgiu agora a campanha 6x1, dando um exemplo. Tá? A direita não discutiu, até discutiu, foram obrigados a discutir, mas é inquestionável que eles tinham mais dificuldade para discutir esse tema. Falava, não, eu até quero que as pessoas tenham uma jornada menor. É isso mesmo. Mas a gente tem que entender, né? Que revela uma dificuldade. Por quê? Porque, e eu digo aqui mas eu sei que isso vale para várias pessoas até que têm pensamentos diferentes do meu, que estão dentro da esquerda. Porque a segurança pública é um problema? Evidentemente que sim. Uhum. Você tem que ter segurança pública e tem que ter punição para os crimes que são cometidos? É evidente que sim. Agora, na nossa visão, você não tem solução para esse problema se você não resolve o problema social.
Então não é que não tem que... Ah, não, então eu vou deixar as pessoas assassinando as outras. Não vou, claro você que tem não. que punir. Mas a solução, de fato, para esse problema não vai se dar por uma mera medida de segurança pública. Você tá entendendo? Posso te dar um exemplo para você aqui. Um daqueles caras que foi um dos maiores torturadores lá da ditadura, não é o Ustra, não. É um outro que era um torturador direto. Que ele vai pro DOPS, Fleury, é o sobrenome dele, não me lembro os primeiros nomes. Porque ele vai lá para uma região ali da zona metropolitana de Salvador fazer uma linha realmente de extermínio físico generalizado, que era um dos lugares que a criminalidade mais estava disparada no Brasil na época. E mata centenas de pessoas. Centenas de pessoas. E, de fato, dá uma reduzida na criminalidade. Por 2, 3 anos. Ele saiu de lá, 1 ano, 2 anos depois, estava tão ruim quanto. E Salvador hoje é as regiões mais seguras do Brasil. E pior, você consegue olhar aí e identificar quem são as pessoas que cometem crimes graves e quem não é? Você não sabe. Você precisa de investigar e tudo. Pra você ter uma política de extermínio como ele teve lá em Salvador, o que ele teve que fazer? Chegar em regiões que ele sabia que tinha algumas dessas pessoas e produzir massacres em massa. Você tá entendendo? Matar todo mundo pra vala. Matar todo mundo pra vala. Você tá entendendo? Então, mas ao mesmo tempo, o trabalhador que sai de casa e é roubado, entendeu? Perdeu o celular que ele parcelou em 20, 30 vezes. É tiro passando em cima da casa dele, atinge ele, um filho, e etc. Ou simplesmente o medo. Ele tem toda a razão de estar indignado e querer uma solução para aquilo ali. Você tá entendendo? Ele tem toda a razão. Agora, a resposta da direita é: vamos matar todo mundo, que eles podem dizer com essas palavras, mas de conteúdo é isso que eles estão falando. Ela, de fato, ela parece responder de maneira mais fácil e breve à indignação que legitimamente a pessoa que é vítima da violência tem. Você tá entendendo? É uma resposta mais efetiva, mas que fracassa no longo prazo. Você tá entendendo? Fracassa no longo prazo porque nenhuma medida repressiva vai acabar com a violência se você não resolve o que produz a violência. Pô, mas a direita está com umas propostas boas aí para segurança pública. Certo. Inspirado em outros lugares que já deu certo, é claro, né? Certo. Que lugares são esses? Itália, por exemplo. Itália, por exemplo, exatamente. Você tem alguns lugares aí que tem, por exemplo, a caça agora não é ao cara que tá lá na biqueira vendendo droga. Uhum. É justamente uma posição de combate ao crime organizado. E como se combate o crime organizado, por exemplo? Apreendendo bens, congelando contas, fazendo ligação perfeito. e prendendo toda a movimentação financeira dele. Porque a gente sabe, né? O tráfico existe porque ele dá lucro. Claro. E dá muito lucro. E esse é o problema, Júnior. E esse é um problema. Esse é o problema, na minha opinião. Eu lembro Vai lá, eu vou falar. Mas assim, eu lembro de uma discussão que teve, que eu converso muito com o Joel Paviotti, que pra mim é um cara sensacional. Sim. Entendeu? E ele não é esse cara da direita. E a maior briga dele é que quando ele fala que a esquerda não sabe discutir segurança pública... sim. É porque, por exemplo, você vai falar, não, mas quando o Lula entrou no governo, o pobre saiu da classe, teve acesso a bens de consumo, não sei o quê, e a desigualdade diminuiu, a violência diminuiu junto. Que é mentira. Sim. Entendeu? Coisas do tipo. Uhum. E assim vai. Porque com a Dilma, não sei o quê, as universidades também foram lá. Agora o cara ele tem a opção de estudar, de chegar, tirar lá o diploma dele. E com isso ele também ascender. Tem aquela história de que você falou, que é a forma do pobre ascender muitas vezes através do estudo. Que assim ele tem acesso a uma mão de obra remunerada acima da média, assim vai. E aí ele vai falar que parte do que acontece hoje é que a esquerda tá jogando toda uma galera pra direita. Tipo assim, eu não sou... Você é direitista? Não sou. Mas, por exemplo, quando teve um corte do Redcast que saiu semana passada, tava o Brigadeiro e a Bianquinha conversando, e aí no assunto, do nada, entrou em matar bandido. Sei. E matar estuprador. Tem que matar, castrar, arrancar... Não é castração física, não. Tem que arrancar o pau do cara e tal. E eles falando isso... Na naturalidade. E um monte de gente concordando. Sim. Eu cheguei na minha irmã. Que a minha irmã é tipo... da linha do Boulos, né? Liberal. Sei. E aí minha irmã adorou liberal. Esse corte. Entendi. Entendeu? Então até as pessoas que às vezes não são da direita concordam com certas questões de endurecimento de penas. Mas também de principalmente combater o crime organizado. Eu acho que muitos pecam nisso mesmo, sabe? Por exemplo, só para citar um caso que até melhorou um pouquinho, mas crimes de assassinato no Brasil até um tempo atrás, eles só tinham punições muito severas se fosse ao mesmo tempo um assassinato envolvendo questões da propriedade.
Se você alguém foi assassinado e não envolveu diretamente questão de propriedade, a diferença da pena é muito maior. Tá. Entre várias coisas. Eu acho que tem que atingir as cabeças, sem dúvida. Eu não estou contra nenhum desses métodos em si, entende? O problema é o seguinte, sai um, vem outro. Por quê? Porque gera lucro. Esse é o primeiro problema. Uhum. Tá? E por que gera lucro? Dentre outras coisas, porque o comércio de drogas é ilegal. O que faz com que o preço dela seja extremamente bombado. Uma coisa gigantesca, que está inclusive enraizado dentro do Estado brasileiro. Se você parar para pensar hoje, o crime organizado e as milícias, eles não são um Estado à parte, como as pessoas falam, lá no Rio de Janeiro. Eles fazem parte do Estado. Eles estão enraizados a vínculos. Olha aí o caso do assassinato da Marielle, que segundo a acusação que foi feita, né, já que ainda não teve o fim do processo, né? Segundo a acusação que foi feita, o assassino e o mandante estão com aval do cara que gere a delegacia de homicídio. Toda a política de homicídios do Rio de Janeiro, que diz se pode fazer ou se não pode fazer. Você está entendendo? O relato que teve agora, eu assisti recentemente um documentário sobre os bicheiros no Rio de Janeiro, e uma das pessoas que estavam lá, que eu não me lembro agora quem falava, olha, se o Adriano da Nóbrega fosse preso sem ser morto, metade da polícia do Rio de Janeiro estava presa. Porque ele tinha elementos para poder denunciar e mostrar a respeito de metade do aparato policial do Rio de Janeiro, no mínimo, incluindo os grandes cabeças. Tá entendendo? Então, veja, por exemplo, envolvendo crime organizado, passa por descriminalização das drogas. E descriminalização das drogas não é apologia ao uso das drogas. Tá tendo agora, por exemplo, uma discussão no Senado, na Câmara, acima de tudo, sobre a tal da pena justa. Chegou a acompanhar? Não acompanhei. Não? Confesso que não acompanhei. Então deixa. Então isso daí é uma coisa mais específica. Sim. Mas é sobre isso, certo. Entendeu? É sobre isso. Essa pena justa é pra diminuir a pena de certos líderes aí do crime organizado. Quem tem que ser punido. Mas até isso, tá? Eu insisto nisso, eu acho que é importante e tudo mais. Mas veja, o fato de... Primeiro, uma própria sociedade que produz um mar de... Por que o problema ele é mais de fundo? E nós temos um problema de discutir essas questões porque a resposta que a gente dá não é tão rápida e direta. E eu entendo que a pessoa que sofreu o assalto, o que for, ela reaja mais positivamente. O cara fala simplesmente o seguinte, tem que matar aquele filho da puta. Tá entendendo? Fala, ok, tudo bem, mas vai matar, vai vir outro lugar. Hoje você pega lá um conjunto de pessoas que tá lá na topa de baixo do crime organizado... A expectativa de vida, eu tive uma conversa com isso com um colega que pessoal, tem esses questionamentos parecidos. Se inscreva no canal, deixa o like, sobre essa questão da Itália, inclusive, e que acha que o discurso da esquerda está todo errado sobre esse ponto. E eu acho que tem vários problemas mesmo. Mas, por exemplo, ele mencionava, cara, a expectativa de vida hoje de alguém do crime organizado é 30 e poucos anos. Já são todos mortos. O Brasil tem tantos homicídios sem ser investigado, tá? Mas o grosso deles são homicídios entre as próprias organizações criminosas. Que é o que está acontecendo em Salvador. Que está acontecendo em Salvador. E que não é investigado exatamente para eles se matarem mesmo. Você está entendendo? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Ah, Gustavo, você está querendo defender esses caras aí? Não, não estou querendo defender esses caras. Isso eu estou dizendo, se o problema fosse que eles não são reprimidos, o problema já estava solucionado no Brasil. Porque de 50 mil homicídios no Brasil, você vai ter uns 20, 30 mil que é de criminoso, que tem expectativa de vida de 30 e poucos anos de idade. Porque já são mortos. Você está entendendo? Então se fosse esse o problema, já estava resolvido. Então você tem várias facetas do problema. Você tem primeiro um problema social, por exemplo, que vai fazer com que muita gente tenha consumo de droga. Vidas instáveis, grau de insegurança generalizada, instabilidade nenhuma, emprego nenhum, mar de desempregados, informalidade de trabalho alastrado para todos os lados. É claro que isso é um potencializador. Que a cabeça do cidadão. É claro que isso é um potencializador. Por outro lado, você vai ter um comércio que é decretado ilegal, e ao ser decretado ilegal, gente... A criminalização das drogas só tem um resultado, que é o seguinte: além daquilo, aquilo ali vai dar um lucro 10 vezes maior para quem vai vender. 10 vezes maior para quem vai vender. Não tem a ver com consumo. Você acha o quê? Que eu tô aqui e falo, que legal descriminalizar as drogas, deixa eu ali comprar cocaína. Você acha que vai ter propaganda disso? Você não vai ter uma regulamentação, uma taxação gigantesca? Você evita que o preço seja baixo, botando uma taxação gigantesca? Tá entendendo? Agora, a criminalidade gera um negócio extremamente lucrativo. Tá? E no momento onde capitais brasileiros não conseguem escoar para setores produtivos tradicionais, porque estão estagnados, um ponto que eu fico repetindo e até mandar parar nos debates, não vou nem
Pô, o tráfico de drogas é um puta negócio, porra. Um puta negócio. Você tá entendendo? É muito dinheiro que tá embrenhado dentro da estrutura do Estado. Então, eu penso que, sim, eu acho que tem problemas no discurso da esquerda para resolver isso. Eu não passo a mão na cabeça de criminosos, que inclusive se voltam contra crimes contra a massa da população, que trabalha, que sofre, etc. O fato de existir uma explicação social para o surgimento desses criminosos não significa que eles não tenham que ser punidos. Uma das coisas que me irritava lá no movimento estudantil, que você falou, é a tal da turma antipunitivista. Que tinha muito peso dos movimentos, você tá entendendo? Que tem até hoje, né? Alguns movimentos supostos esquerdas aí também. Que é esse pessoal que a culpa é deles, de que agora todo policial, todo comandante, sargento vira político. É só você ver o tanto de gente eleito com base na pauta da segurança pública, por exemplo. Sim. Porque, tipo, vamos supor... esse é o discurso que as pessoas falam, entendeu? Tem que passar pano pra bandido. Não tô dizendo que é isso, mas tô dizendo que é o que eles falam. Passa pano pra bandido, tá com dó, tá com pena de bandido, tá com pena do cara que assassinou, que matou, que roubou, e não sei o quê. Sim. Aí, na próxima eleição, pode ver, não tá, em 2026 a gente vai ter a maior bancada policial da história. Sim, com certeza. Entendo perfeitamente. E acho que a gente tem que... Porque o policial é um cara Eu não gosto disso, tá? Eu tô avisando. Eu entendo. Não acho legal. Entendo perfeitamente. E concordo pra você. Eu acho que você tem que ter um discurso que reconheça o problema do crime, que responda ao problema da punição imediata, porque também você não pode esperar a sociedade mudar. Você está saindo na rua ali e pode tomar um tiro agora, ser assaltado agora. O bairro que você mora, você está vivendo com medo o dia inteiro agora. Então você tem que ter, sim. É claro que parte de atacar a cabeça dos movimentos, essas coisas todas, me opõe a nada disso, mas se você não tiver medidas que mudam a estrutura social ao mesmo tempo, você arranca um e vem outro. Tá entendendo? Você arranca um grupo e aparece outro grupo. Você se foca no município onde a situação está mais drástica e ameniza a situação ali e desenvolve mais no outro. É o que está acontecendo no Brasil o tempo todo. Tá entendendo? Então, sim, a explicação nossa vai além ao combate imediato. Precisa do combate imediato. Vai além ao combate imediato. Porque só o combate imediato não resolve um problema que continua sendo germinado ali. E acho que sim, passa por descriminalização das drogas, aí, vários aspectos envolvendo isso aí, tá? Por uma outra estrutura policial totalmente diferente da que existe no Brasil hoje. O tratamento é completamente diferente conforme a região da cidade em que a polícia atende, né? É completamente diferente. Então, envolve... Agora, não é simplesmente vamos ampliar a repressão policial até o limite, entendeu? E aquilo ali vai continuar sendo proibido e reprime mais. Eu acho até engraçado isso, porque elas têm um discurso liberal e elas esquecem que segurança pública custa dinheiro. E muito. Não é pouco, não. Não é pouco, não. Né? E se elas querem uma sociedade com 2/3 de pessoas desempregadas e sem emprego, e que todo o problema de criminalidade que tem aí seja resolvido na base de repressão, então você vai ter que crescer o Estado mais 2 vezes, pode ter certeza. E pro Brasil, qual que é a proposta que você ou o pessoal lá do PSTU, etc., possuem? Com relação no nosso programa mais geral pro Brasil? Você falou que você precisa de uma proposta pro Brasil. Claro. Que proposta seria essa? Se o cara hoje estivesse em casa, saindo pra votar, e pudesse votar em Gustavo Machado, qual seria o seu plano de governo? Não, então, aí que tá. A gente tem um plano de governo, mas não simplesmente um plano de governo, né? Porque veja que o governo, ele tá dentro da institucionalidade que tá dada. Você entra dentro de um governo... não, você vai fazer revolução. É óbvio, nós queremos fazer revolução, pô. Agora, essa revolução tem que ter medidas, você tá entendendo? Aí sim, parte pela expropriação dos 200 maiores grupos econômicos do Brasil, privados, colocar isso dentro de uma estrutura planejada de desenvolvimento, de maneira que o capital que está no Brasil não migre todo lá para o exterior. As pessoas ficam assim, as pessoas acham que até comentei isso ontem, que o modo de vida nos Estados Unidos, na Alemanha, França, Inglaterra, Japão, Coreia do Sul é melhor que o do Brasil porque lá tem menos corrupção? Não, é porque nesse país estão concentradas as principais empresas do mundo, inclusive as que estão aqui. O excedente todo daqui vai para lá. Né? A França recebe lá os excedentes da Renault, de toda a indústria de produção de bens de luxo que ela tem, a Alemanha, da Volkswagen, e por aí vai. Né? E você tem que direcionar isso no Brasil dentro de uma estratégia de desenvolvimento. Não tem solução para o problema brasileiro, é o ponto que a esquerda hoje, a chamada esquerda, não responde. Né? Como você vai desenvolver o Brasil sem ter
uma produção em escala de produtos que agreguem valor no Brasil de maneira significativa, tanto para o mercado interno quanto para ir para a exportação. Vamos continuar produzindo produto de pouco valor agregado, agronegócio, que paga salário mínimo, tem 80% de informalidade e precisa de um grupinho assim, relativamente pequeno de trabalhador em relação aos outros setores. E como é que você vai investir em setores de tecnologia, de ponta, com alto valor agregado? Você tem que direcionar o capital excedente que existe no Brasil. Para onde que vai o capital excedente que existe no Brasil? Para fora. Mas não tem outro jeito de fazer isso, não? Sem Não, ser na minha opinião, não tem não. Esse é o problema. Hoje nós vamos discutir isso hoje. Então, a gente mas vamos lá. Deixa eu só reforçar. Vamos supor que essa opção não seja viável. Tá? Sim. E aí, tem o que fazer? Na minha opinião, a gente caminha para um colapso completo da sociedade, se essa opinião não for viável. E isso é o que caracteriza, Júnior, o marxismo. O que é o marxismo? Nós não somos revolucionários por opção. Nós somos revolucionários porque para a gente é a única saída. Porque se existisse qualquer outra opção mais palatável, ela seria preferível. Óbvio. É melhor eu mudar a sociedade de maneira controlada, né? Aí, ó. Tranquilo. De maneira controlada e tudo mais, e paulatina, do que por meio de mudanças muitas abruptas, processos revolucionários com consequências, né, externamente, possibilidades represárias externas muito grandes. Na minha opinião, o que está colocado para o mundo no próximo período histórico, de maneira cada vez mais palatável, ou é um processo revolucionário, ou é a destruição da própria civilização humana. É barbárie. Isso pode se dar tanto por meio de guerras, que pode terminar em guerras nucleares. A gente vê hoje China e Estados Unidos, uma batalha de morte, e que não tem conciliação possível, tá? Porque a China precisa se expandir para continuar sendo o que ela quer, e essa expansão dela tem que ser necessariamente sobre os Estados Unidos, que domina metade do mercado mundial. Né? A gente até tem acho que tá em preto e branco aqui, não deve dar para ver não, mas não tem problema não. O negócio não é fácil, aqui baseado nas 500 maiores empresas do mundo, né? Uma estatística. É isso que está em questão no mundo hoje, ó. Esse documento As empresas chinesas eram 3,9% em 2004, em 2023 é 20,1%. Os Estados Unidos oscilou para baixo aqui e conseguiu recuperar um pouquinho nos últimos anos, mas os europeus e os japoneses estão despencando. É uma disputa mundial por lucro, por trabalho excedente, que é o que a gente chama de disputa, né? A mais-valia global da classe trabalhadora. E a China está na frente tecnologicamente. Olha o dilema. Não que ela está na frente tecnologicamente em todos os setores, mas tem alguns que ela está na frente e os que ela não está, ela está correndo atrás e aproximando. E ela tem um mercado interno tão grande e é tão centralizado o direcionamento do capital deles pela estrutura bancária estatal, que se os Estados Unidos deixar o livre mercado correr, ele já perdeu. Então ele precisa reagir pela força. Ele perdeu no longo prazo, tá? Não é daqui a 2, 3 anos, não. Por isso que o Trump está aí com guerra de tarifas, intervindo diretamente em cada país, querendo impedir que eles aceitem empresas chinesas, e os chineses o contrário. Como que vai terminar isso? Entende? Só não vai ter uma guerra direta entre Estados Unidos e China se a China colapsar antes. Ou os Estados Unidos colapsar por crises internas. Fora isso, eles caminham para um colapso de 2 potências nucleares. Certo. Botem aí a crise climática, que hoje já pouca gente coloca em questão. Por sentir na pele o que está acontecendo, né? Antigamente, eu me lembro essa turma aí que falava que não existia, o Felício, né? Estão até um pouco fora de cena agora, o Molion. Eles falavam assim, toda ilha de calor, chuva que acontece, eles falam, é o maior dos últimos 15 anos, o maior dos últimos 10 anos. Então quer dizer que 10 anos atrás teve um maior, 15 anos atrás teve mais calor. Agora, todo ano, pegar só o Brasil, várias regiões, bate o recorde de toda a série histórica. Belo Horizonte, onde eu moro, bateu 3 ou 4 vezes nos últimos 5 anos o recorde de calor de toda a série histórica do município. Todos os dados que nós conhecemos. Né? Como é que você vai organizar isso em termos capitalistas? Porque você não organiza em torno de necessidades de médio e longo prazo. Só de curto prazo. Mas você acha para dar lucro rápido. Você acha que toda essa contradição, todos esses conflitos de interesse, né, a possível guerra entre Estados Unidos e China e o colapso econômico que com certeza vai atingir o povão. O povão
iria aderir aí uma revolução. Uma revolução? Uma via não por vias legais e tal? Não tem nada definido. Não tem nada definido. Isso é um ponto do marxismo que pouca gente entende. O pessoal da direita diz que, na verdade, esse negócio de revolução e tudo mais sempre foi coisa de burguês. Com exceção do pessoal da União Soviética, porque lá, embora não tivesse burguesia e tudo mais, mas nos outros lugares do mundo, nunca foi o povão que saiu pra pedir revolução. Primeiro que eu não entendo o que é sair para pedir revolução. Se eles quiserem dizer com isso, porque toda revolução, por definição, é um processo popular. Por quê? Nenhuma revolução é anunciada. Eu não conheço nenhuma que foi assim, exceto guerrilhas militares, mas aí você está falando de um partido exército que foi lá brigar com outro. Eu falo processo de insurreições populares. Nenhum deles foi anunciado previamente. Não conheço nenhum. Pra você ter uma ideia, na Revolução Russa 17, Lenin foi convidado para dar uma palestra para uns estudantes em Zurique, em janeiro de 17. Chamaram ele lá para falar da Revolução de 1905. Tinha acontecido em 1905, foi derrotado. Ele foi lá e começa a palestra dele falando: pô, que bom que eu tô falando para jovens aqui, porque eu já tô chegando aí nos 50 e provavelmente eu não vou ver a Revolução. No mês seguinte, o czar caiu. Revoluções são exatamente processos populares que a situação fica tão incontornável. As pessoas não fazem revolução porque elas são revolucionárias. Elas fazem revolução porque elas são conservadoras. O tempo inteiro elas se seguram. Elas estão vivendo a vida delas, elas não querem mudar, elas não querem fazer nada de mais radicalizado, elas não querem tomar nenhuma medida extrema. A situação aperta, elas dão um jeitinho, vão pra ali, vão pra aqui, até que chega num ponto que não dá mais numa proporção tal e a coisa explode de uma vez só. Então, revoluções não depende de revolucionários. As revoluções acontecem porque o capitalismo cria um caos tão grande na vida das pessoas com relação a tudo que envolve a vida, segurança, saúde, emprego, remuneração, que de tempos em tempos, em vários lugares do mundo, as pessoas explodem, não aguentam mais e se mobilizam e saem dispostas a tudo. O que marxistas fazem? Marxistas não criam revoluções. As revoluções vão acontecer independente de nós. A existência dos marxistas na história não gerou nenhuma revolução a mais. Só gerou um grupo de pessoas dispostas a disputar aquele processo revolucionário numa dada direção. Então, para onde a gente vai? Né? As pessoas estão ali, vão ganhar elas para fazer o quê? Pode ser ganha para o salvador da pátria, que vai, se for aquela figura A ou B ali que for entrar no lugar, ela vai resolver o problema, e a gente vai combater isso contra marxistas e tentar falar que ninguém vai resolver o seu problema. Nós precisamos assumir o controle do processo produtivo, precisamos criar organismos, assumir o controle da sociedade, é necessário expropriar o grande capital, direcionar a riqueza para as nossas necessidades. Percebe? Nós disputamos os processos revolucionários nessa direção. Agora, se o que essas pessoas querem dizer é que, em vários momentos da história, burgueses apoiaram processos revolucionários, isso sim é verdade. Eles não necessariamente criaram a revolução, porque ninguém nunca criou a revolução. Elas acontecem por processos sociais que são tão amplos que ninguém tem controle sobre eles. Não teve ninguém que... gente, amanhã é revolução. Tá aqui Aí já aparece embaixo da casa de todo mundo o papelzinho. Um panfletinho. Um panfletinho, agora é a hora de você sair. Faz nem sentido isso, você tá entendendo? Não, agora é pra mim sair. Não. São processos extremamente espontâneos. Você venceu, creio, em junho de 2013 no Brasil. Sim. Alguém anunciou aquilo antes? Não. Ninguém. Tá entendendo? São processos como aquele. Então, revoluções... Agora, a burguesia, né, para usar esse termo que hoje é menos utilizado, durante muito tempo ela atuou de maneira revolucionária. Porque você só se estabeleceu uma sociedade de livre mercado quando você quebrou todas as barreiras socialmente instituídas para permitir que isso existisse. Por exemplo, barreiras de laços de sangue, que permitia que as famílias nobres tivessem acesso a uma renda estatal garantida, porque eu sou, né, o bonitão aqui, o barão, o conde X e etc. Quebrar essas barreiras de sangue. Os laços que unia, por exemplo, aristocracias a grupos de servidores que estavam ligados para eles a vínculos de contratos vitalícios que duravam a vida inteira. Você precisa liberar a força de trabalho aqui para que ela possa trabalhar, e precisa criar entre o aristocrata e o que antes eram camponeses um empreendedor que vai pagar a renda para o aristocrata, um aluguel pela terra e o salário para os trabalhadores. Isso tudo são estruturas sociais milenares que precisaram ser quebradas. E resquícios delas vão sobrevivendo até muito recentemente. Né? Então,
É verdade que a sociedade capitalista, ela se consolida por um processo revolucionário. É verdade que ela já começa a se desenvolver antes do ponto de vista econômico. Mas até isso por meio de transformações muito profundas. Porque você só consegue liberar as pessoas do vínculo direto com a terra por mudanças muito profundas, que quebra contratualmente aquelas relações que estavam estabelecidas, né, que obriga as pessoas a trabalhar depois para eles. Enfim, é todo um conjunto de processos. Agora, isso aí é tudo anedota. Essa ideia de que revoluções são criadas por quem quer que seja. Não conheço nenhum exemplo na história. Revoluções acontecem porque as pessoas não... de todo um conjunto da sociedade, de um país ou mais, não suportam mais. Elas vão suportando, até que chega um ponto que elas não suportam mais e explodem. O que os marxistas fazem? Os marxistas não criam revoluções, só disputa para onde vai. E sim, o que me caracteriza como marxista, e esse é o programa do marxismo, tá? Então, quando eu falo que certas correntes têm aí não são marxistas, não é uma briga pelo nome do autor, assim. Estou me lixando para isso. O marxismo surge com esse programa. O que Marx tenta mostrar no Capital inteiro? Que toda tentativa de administrar o capital, ela pode até ter sucesso por um período de tempo limitado, mas ela não tem sucesso de maneira contínua e prolongada. Ela se afoga nas suas próprias crises. Daí vem o socialismo necessariamente? Não necessariamente. Você pode ter um processo de destruição e a coisa continua de novo. O que foi a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial destrói a Europa inteira, ou grande parte da Europa inteira, queima a capital, por assim dizer, né? Toda a infraestrutura destruída, indústrias destruídas e etc, etc. Isso alimenta um período de 3 décadas de relativo crescimento do capital nesse processo de reconstrução, com uma crise ali no meados dos anos 70, que depois se recupera. Tá entendendo? Então quer dizer que... Agora, isso tende a um colapso da sociedade. Tende a... Não é que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 3, daqui a 4. Não sou profeta do apocalipse, não. O Farinazo disse sexta-feira que o ápice dos Estados Unidos foi em 1960. Entre 60 e 70, antes da guerra contra o Vietnã. Porque na guerra do Vietnã,